Fala, clube! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo, para você que está ouvindo. Agora na plataforma também, que você pode só escutar, o Spotify, estamos presentes também. Hoje com uma presença muito bacana, mas primeiro gostaria de dar boas-vindas ao Carlitos. Fala, clube, boa noite, boa tarde, bom dia, depende do seu horário. E eu vou perguntar, qual que seria a odd para uma pessoa pegar no mesmo mês dengue e covid? Alta, viu? Essa é a alta. Então, mas isso a gente não encontra no BetCerto, mas para vários outros resultados, jogos, vitórias, gols, você encontra lá. Então também aproveitar já, agradecer ao nosso parceiro betcerto.net, que torna tudo isso aqui possível. Então bora lá. Maravilha. E o nosso convidado hoje só ganhou Brasileiro, Copa do Brasil, 2 Libertadores, tem Mundial, jogando já foi treinador, diretor esportivo. Muito bem-vindo, Luiz Carlos Goiano. O prazer é muito grande da minha parte, né? Podendo estar com vocês aqui. Eu sei que eu tive uma carreira longa como jogador de futebol, né? Mas estou vivendo agora uma outra realidade, né? Que é mais complicado. Porque quando você joga, você depende só do seu esforço, né? E quando você trabalha com 30, 40 jogadores, aí é um pouco mais complicado, mas graças a Deus a gente tem se dado bem também nessa outra área aí. Vamos bater um papo legal. Vamos adentrar toda essa parte. Bom, como a gente costuma começar aqui, a gente costuma querer entender quem é o Goiano, de onde veio, como começou essa paixão pelo futebol, se era futebol mesmo, era outra área e depois foi pro futebol, como que era? O nome já dá uma dica, já um pouquinho, né? De onde vem já dá pra saber. De Goiás é assim, né? O cara falou, você é goiano mesmo? Eu sou. Quase que eu falei, sou do Mato Grosso, né? Na verdade, assim, eu sou do interior de Goiás, né? Uma cidade próxima de Goiânia ali, Trindade. Minha mãe ainda reside até hoje. Eu vim para São Paulo com 18 anos. Para jogar no Novo Horizontino, foi a minha base, né? Tive 2 anos só de formação, que hoje, um jogador hoje com 18 anos, ele nem treinar, ele treina, né? Então, eu falo assim que foi um chamado mesmo que eu tive para jogar futebol, porque eu saí de uma cidade, não tinha um time profissional, eu jogava só amador. E um jogador do profissional do Novo Horizontino foi passar férias aí em Trindade, me viu jogando um campeonato amador contra o Sogro. E o Novo Horizontino, na época, na ocasião, precisava de um volante aqui pro Sub-20. E ele me viu jogando. E anterior a isso, na sexta-feira, ele foi no posto. Eu trabalhava num lava-jato e ele foi lavar o carro dele. Ele estava de férias. E eu lavei o carro dele e tudo. E o dono do lava-jato, na verdade, eu era um ajudante. O dono do Lava Jato falou assim, esse cara aí, que nós lavamos o carro, ele é um atleta profissional de futebol. Ele joga lá em São Paulo. Eu falei, legal. E aí lavamos, deu um trato legal no carro do cara. E aí foi pagar, o cara não cobrou, cara. Fiquei bravo, né? Porque, poxa, o cara... como é que eu vou ganhar? O cara ficou, né? Não cobrou, né? Eu ainda brinquei com ele. Pô, Issan, ele tem condição, cara. Esse cara é um atleta profissional de futebol. Se você não quer cobrar o preço cheio, pede pelo menos um café, né? E aí ficou naquela, né? Aí foi embora. Aí isso numa sexta-feira. No domingo, nós fomos jogar um campeonato, um jogo amistoso, assim, contra o sogro dele. E eu não sabia que o dono do time era sogro dele. E acabou ele estando no estádio. Terminou o jogo, ele me chamou. Falou, quantos anos você tem? Eu falei assim, eu vou fazer 18. Ele falou, você não quer ir para São Paulo? Para o interior de São Paulo, Novo Horizonte, um time subiu agora. Isso foi no final de 86. E eles estão precisando de um volante. Aí eu falei assim, cara, E nesse jogo você jogou de volante? Joguei de volante. E costumava já jogar de volante ali no amador ou cada vez era numa posição? Não, eu sempre fui volante e jogava salão também, né? O salão jogava de fixo ali. Aí ele terminou o jogo ali, aí ele me chamou do lado e falou essa situação que o Novo Horizontino precisava de um volante pro Sub-20. E eu tinha feito também um teste no Atlético Goianiense. E eu tinha passado nesse teste. E eles me deram toda a papelada para assinar, para minha mãe assinar, porque meu pai, eu já tinha perdido meu pai. E aí eu tava com papel. Aí ele me falou, você não quer ir para São Paulo? Eu falei, Rubinho, eu tenho papel para assinar para ir pro Atlético. Ele falou assim, cara, eu comecei aqui em Goiás, cara, São Paulo, a visibilidade é melhor, a vitrine é melhor, tal. E, cara, por isso que eu falo que é um chamado, né, cara? Eu deixei tudo uma situação pronta no Atlético Goianiense, que era dentro de casa, Atlético Goianiense naquela época, como ele já era? Não, era a terceira força.
Ali sempre foi Goiás, Vila Nova e o Atlético era a terceira força. Mas bem mais abaixo, assim, do que Era os dois? bem mais abaixo. Era bem Na mais, época, você lembra que pouca disputava torcida. no Nacional, assim? Ah, não sei, eu acho que não tava nem na C, não tava não. O Atlético, ele era assim, a terceira força, com pouca torcida, agora que ganhou um pouco mais, né, de adepto, assim, mas aí eu abri mão, eu conversei com a minha mãe, né, assim, pra você ver que eu falo que é um chamado, porque não foi uma coisa pensada, a gente também não tinha uma estrutura, assim, pra fazer uma reunião com a família para decidir o que tinha que ser feito, era meio assim. Aí eu falei, eu vou para São Paulo. Ela falou, você quer ir, filho? Vai. Aí o cara falou, eu vou ver se eu consigo arrumar um dinheiro para você ajudar a sua mãe. Como eu trabalhava, tinha que ajudar minha mãe em casa. E acabei vindo, cara. Eu cheguei 12 de janeiro de 87 em Novo Horizonte. E eu teria que apresentar no Atlético Goianiense 15 de janeiro. Então, quer dizer, 3 dias antes eu vim para São Paulo. Eu vim para o Novo Horizontino, apresentei, fiz o teste, passei. Morava no CT? Como que era essa Morava numa casa. Na época, o Novo Horizontino tinha uma casa próximo ao estádio municipal ali, o Quirinão. Não tinha ainda o Jorjão. Uma república, assim. Era uma república. Aí eu cheguei ali, eu fiquei ali 87 e 88. 87 nós jogamos o campeonato de juniores. O Novo Horizontino ficou em terceiro, nós perdemos a semifinal para São Paulo. E 88 foi meu último ano de juniores. Nós fomos campeões. Então eu vejo assim que aquilo foi uma situação que me levou. Porque quando você conquista, né, geralmente pegou um time que foi campeão paulista. Com os grandes de São Paulo, alguma coisa tem esses juniores. Aí nós subimos em 88. Aí em 89 eu comecei a jogar no aspirante, e às vezes servia o profissional. Em 90 eu era titular do Novo Horizontino, sendo vice-campeão paulista, com aquela decisão caipira. Então, quer dizer, foi uma ascensão muito rápida. Em questão de 4, 5 anos, assim, eu saí do meio do nada e para estar jogando os grandes jogos. Então, foi uma coisa muito rápida. E nesses jogos que você falou aí, ali 87, 88, você lembra, assim, adversários que depois estouraram, assim, ou até companheiros de equipe mesmo, assim? Alguns ali de 90 já estavam jogando com você ou não? O pessoal foi chegando depois? O Márcio Santos, né? Nós fomos Santos. campeões juntos. O Maurício, goleiro, que jogou no Corinthians. Ele subiu com você, fez essa trajetória junto. Subimos juntos no Novo Horizontino. Né? Ali tem o Alessandro Cambalhota, não, o Helder, que foi outra geração, né? Mas aquela geração ali de 90, o Maurício, goleiro, que foi vice-campeão paulista, depois jogou no Corinthians, o Márcio Santos, o Walter, que chegou a jogar no Figueirense, jogou também no Remo. Mas assim, subiram 7 atletas desse time que foi campeão. O Edmil Xavier, o Flávio, tinha muito bons jogadores, Nelsinho, volante. Então tinha uma galera boa ali que subiu nessa época aí. Não, e realmente, e o bom é isso, né? A base já veio ali junto, às vezes com outros nomes, obviamente, para a campanha. Sim. Isso ajudou bastante, o entrosamento ali porque eu fico pensando assim, quando começou o Paulistão de 90, assim, tipo, vocês imaginavam naquela época, pô, dá pra... Assim, eu sei que no íntimo, assim, tem aquela coisa, mas era uma realidade que você fala assim, mano, dá pra chegar na final, dá pra... Porque eu confesso, assim, que eu não tenho conhecimento do campeonato, os jogos anteriores, assim, sabe? A trajetória do Novo Horizontino. A gente ouve falar muito da final, né? Sim, sim. Mas, por exemplo, não sei, tipo, como é que foi a campanha, foi eliminando, o que foi acontecendo com os times tradicionais, por exemplo. Não, mas assim, os times grandes sempre foram grandes, né? Assim, a diferença é muito grande, do grande para o time do interior. Hoje parece que diminuiu um pouco. Claro, você pega o Palmeiras, que está sobrando, Corinthians, mas mesmo assim você vê o Novo Horizontino às vezes ganhar do São Paulo, às vezes você vê o Mirassol ganhar do São Paulo ou do Palmeiras. Então hoje isso é uma realidade mais próxima. Antigamente não, era mais difícil. Era mais difícil. Mas assim, tinha muito bons jogadores no interior. Você vê o Márcio Santos, serviu a seleção, tinha o Odair Patriarca, na época tinha o Odair, o Márcio Santos e o Maurício, os 3 foram para a seleção. Aí do Bragantino tinha o Mauro Silva, Mazinho, João Santos, eu acho que tinha mais uns 3, 4 também que foi para a seleção. Só para ir para a Copa, né? Só para a Copa de 94, logo pouco tempo depois. Então assim, o interior tinha muito bons jogadores, revelava muito. E era um ponto também de que os times grandes esperavam o Paulistão para ir lá pegar jogadores e formar um elenco mais forte, né? Isso, Eu fui para o São Paulo posterior a isso, em 93, emprestado, depois de um campeonato da Série A2. Nós fomos campeão da Série A2, no Novo Horizontino, e na sequência eu fui para substituir o Pintado no São Paulo.
Então, quer dizer, os times do interior tinham muito bons jogadores que serviram para esses times, né? Não era assim, como é hoje, né? Hoje, geralmente, você pega mais base, jogadores com 17, 18, aí você termina a sua formação deles nos clubes maiores, né? Então, hoje... Mas... E pegando esse campeonato, desculpa. Não, eu ia falar que tá cada vez mais raro, assim, por exemplo, os jogadores destaques do time do interior, principalmente novo, né? Às vezes você pega ali um contrato que às vezes já com um pouco mais de idade. Mas, por exemplo, assim, acho que o último exemplo assim, que eu lembro assim, de um cara de grande destaque, acho que foi o Paulinho. Que foi pro Corinthians, Sim, por mas exemplo. hoje a galera de fora já olha pro clube. Então, o Martinelli, por exemplo, destacou no Ituano, não dá nem tempo. foi vendido pro Arsenal, sabe? Já não pulou a etapa. Ou o cara também time já... grande Brasil para depois ir pro... Ou já sabe também, por exemplo, ali o moleque já é bom, os caras com 15 anos já sabem que é bom, por exemplo, já vai lá no Novo Horizontino, por exemplo, eu quero esse cara aí pra mim. Tu já vai pro grande com 15, 16 anos. A maior parte dos jogadores acontece isso. O Novo Horizontino hoje tem muitos jogadores da base com 16, 17 anos que migraram para os grandes. Inclusive tem o Robert, um zagueiro canhotinho que surgiu agora no Corinthians, que hoje tem 2 times da Inglaterra interessados nele, talvez vai pagar uma multa de 100 milhões para levar o garoto. Ele é capitão da seleção sub-20 e é base do Novo Horizontino. Entendeu? É daqui da região ou não? Não, ele é de Minas. De Minas? É, interior de Minas. E quando faz essa transação, agora entrando um pouco nessa parte do diretor, fica uma porcentagem é obrigatório, é uma negociação para soltar o cara para lá? Como é que funciona isso? Geralmente, assim, vende uma parte, né? O Novo Horizontino, se não me engano, ele tem ainda 20% dos direitos econômicos do Robert. O Vitinho, que é um outro atleta que está no Palmeiras, 2003 também o Novo Horizontino vendeu 50%, essa negociação até eu fiz parte dela quando eu estava lá. Então o Novo Horizontino ainda tem 50% e é um menino que jogou as últimas 3 partidas como titular do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então tem situações para acontecer. Então mais ou menos esse é o modelo que tem, porque assim, ele vai valorizar os 30% no Corinthians ou os 20%, vai render muito mais do que renderia 100% no Novo Horizontino. Então, que é o caso do Luiz Araújo do Mirassol, né? Que foi uma parcelinha que segurou, na hora que vende, monta um CT. E o Luiz até participou com a gente também. Nós contratamos ele tá no São Paulo, nós trouxemos ele para um Campeonato Paulista. Acho que ele fez 5 jogos, rebentou lá com a gente. Logo na sequência ele voltou para São Paulo, teve uns jogos e depois foi para fora. Né? Muito bom jogador, bom caráter. Formidável, cara. E Goiânia, você estava falando a questão da final de novo. Aí você comentou que em 92 foi campeão da A2. Isso. E como é que foi então 91, assim, vindo de uma final e baixamos um rebaixamento, cara? Como é que... Cara, futebol ele tem umas coisas assim que você não consegue explicar. Você sai de uma conquista, né? Porque o vice-campeonato para o Novo Horizontino é uma conquista. Né? E ainda mais assim... E é um dos mais lembrados, assim, porque não tinha um grande disputando, foi a glória ali do interior mesmo, né? Sim, tanto do Bragantino como do Novo Horizontino, né? Porque o Bragantino era o Luxemburgo, que estava surgindo como um grande treinador, e nós tínhamos o Nelsinho, Nelsinho Batista, né? Que é o pai do Eduardo Batista, que fez um grande trabalho aqui no Mirassol. Então eram os 2 treinadores assim, que estavam surgindo e com bons times do interior. Então a gente foi batendo, ganhando tudo, né? Então não é uma situação fácil de acontecer, né? Mas assim, tendo bons jogadores, tendo uma boa gestão, é possível. Sim. É possível. Eu acho que eu perdi a linha de raciocínio da sua pergunta. Eu perguntei de 91, assim, como é que foi? Na sequência. Do vice, sim. Mas de repente chegou ali, como é que foi? Às vezes... Que aconteceu, saíram os jogadores, não teve reposição? Isso, a reposição ela não foi à mesma altura, né? Teve a saída de alguns jogadores, porque o Novo Horizontino só jogava o Campeonato Paulista e a segunda parte emprestava os atletas. E aí, em 91, a gente, acho que não sei se por ter alguns jogadores jovens, a reposição desses jogadores mais experientes foi um pouquinho aquém. Não sei, cara, sinceramente, assim, eu não tenho muita lembrança do motivo real por que nós baixamos. Eu ainda era bem jovem, só sei que nós baixamos. Nós baixamos, o torcedor queria matar todo mundo lá. E o Dr. Jorge, aí, que era o dono, né, o pai do Jorginho, chegou uma época lá que ele chegou a anunciar, olha, se vocês vierem aqui no campo para xingar os meus meninos, eu vou fechar o portão. Eu não preciso de vocês, eu lembro disso, cara. Chegou a esse ponto. Mas, enfim, assim, a gente se organizou de novo, né, o time sempre foi muito estruturado, as pessoas ali são muito idôneas. E aí, em 93, nós fomos campeões da Série A2.
né? Montou também um time bom, acima da divisão, assim, com bons jogadores. E aí a gente foi campeão. E se eu não me engano, o América, nessa época, subiu em segundo. Acho que nós subimos em primeiro, o América subiu em segundo. Então, é coisa que a gente não vai achar explicação, cara. É umas coisas assim que, infelizmente, quase, eu não vou te dar a certeza. Quase igual agora, né? Tipo, do que aconteceu agora, mas a gente vai deixar isso mais, um pouquinho mais pra frente um pouco. Só uma dúvida que eu tenho com relação aí a esse campeonato de 90. Ali na final, como que era estar tão jovem disputando uma final com outros... O seu treinador era jovem, o treinador deles era jovem também, então era ali uma coisa super diferente do usual, né? Como que foi? Você tem lembrança da final? Coisas que aconteceram ali durante que poderiam ter mudado o destino, porque foi um empate, né? Era fazer um gol, conseguia ser campeão. E assim, nós saímos na frente dos 2 jogos. O primeiro jogo em casa, nós saímos, aí depois teve uma falta, os caras fizeram o gol de falta lá, o Gil Baiano, se não me engano. Mas assim, o time ele era muito parelho. Tanto o Novo Horizontino como o Bragantino era um time que existia uma rivalidade ali, né? Disputa de interior, assim. Mas assim, é jogo que você, mentalmente, eu por ser jovem, assim, eu tinha um respaldo dos jogadores mais experientes. Então, quer dizer, eu não sofria tanto. Porque eu ia mais no embalo. Os caras me protegiam, eu ia, né? Como aquele menino que vai lá, arruma uma briga e corre pra trás, né? Então, quer dizer, como eu era jovem, eu não tinha muito peso. Então, eu passei a ter um peso maior depois que eu comecei a ganhar uma experiência. Aí, assim, aí vem o peso da experiência. Poxa, quando surgiu o jovem garoto goiano. O jogador revelação, aí da revelação já vem para o jogador experiente, do experiente já vai o veterano. Então, cada fase, né, ela traz um peso, né? E aí, quando eu estava muito jovem ali, cara, eu ia na empolgação. Eu, particularmente, eu ia na empolgação, na segurança que eles me davam. E aí, quer dizer, na moral que os caras também me davam. Então, você acaba tendo aquela fasezinha ali de euforia, de tudo, né? Você não tem muita consciência do que é ganhar, do que é perder. Aí depois lá na frente é que você vai colocar na balança, né, daquilo que aconteceu, a ficha cai, né? Mas assim, eu tive a sorte de ter bons profissionais do meu lado quando eu iniciei. Eu tive muito bons profissionais, bons treinadores, boas pessoas que eu joguei do lado, pessoas idôneas. Então isso foi formando o meu caráter dentro do futebol. Então isso aí me deu uma condição para depois chegar num grande... Eu cheguei no São Paulo em 93, logo após essa conquista da Série A2, eu fui para o São Paulo, joguei emprestado 6 meses, que me deu também uma base para depois chegar no Grêmio no início de 95 e depois ali fazer 5 anos bem. Então, acho que tudo uma coisa coopera com a outra. Ali no Novo Horizontino, pós-final, o Nelson ainda ficou ou ele saiu? Não, ele saiu. O Nelson foi para o Corinthians, né? Em 90, para jogar o Campeonato Brasileiro. E ele foi campeão brasileiro. Com o Neto. E ele até tentou me levar para esse campeonato, só que tinha o Wilson Mano, tinha o Jairo e tinha o Márcio Bittencourt, 3 volantes. Ele gostava muito de mim, o Nelson, então... Aí acabei indo para São José dos Campos, emprestado, um time que na época também jogava Série A de brasileiro. No caso, era Novo Horizontino Paulista, aí emprestava para um time. Aí voltava para o Novo Horizontino, jogava Paulista e emprestava de novo. Que eu vi que tiveram vários empréstimos assim, e mesmo sendo vice-campeão, eu vi que tinha um empréstimo. Eu falei, mas como que porque não disputava, né? Não tinha calendário. Não tinha calendário, né? Então, assim, nós só jogamos 91, que eu acho que aí deu a vaga, acho que no Brasileiro, de Série C ou Série B, assim. Mas também a gente foi meia boca, não foi legal. Poucos jogos também, né? Poucos jogos, E qual treinador... Não, porque eu ia falar assim, eu pensei no Nelson, porque eu falei, pô, ele pegou uma sequência de treinador ali sensacional, né? Tele depois? Só Nelsinho, Tele, Filipão. Por isso eu perguntei se teve algum, assim, aí teve os empréstimos, então teve outros, assim, no caminho. Teve, assim, bastante... Passei por bastante treinador, até o Luxemburgo também, na Ponte Preta, em 92. Trabalhei um pouco com ele. Que foi um dos empréstimos? Foi um dos empréstimos. Ia ser uma das perguntas pro final, cara. Se você tinha passado pelo Luxemburgo, porque aí, passei. Acho que se zerou a trinca. Da minha geração, você passou, acho que pelos 3 maiores, tranquilamente. E todos os 3, assim, agregaram bastante, sabe? O Nelson, principalmente, né? Que o Nelson ele pegou no início ali de tudo, né? E escolas diferentes, né? De futebol. Ideias, né? Eu falo assim...
cada um tem um jeito de jogar, né, cara? Aí você... É uma ideia, você comprou a ideia do cara e acreditou naquilo que ele tá te passando. O Filipão também é um outro cara gênio, né? Prova hoje com 73 anos ainda... E para um volante melhor ainda, que aí você tem mais peso ali no time, né? Tá louco. Não, e tem treinador que gosta de volante. Sim. Tem treinador, o Filipão, o treinador do Sul, né? Geralmente todo mundo fala que eles gostam de volante, gostam de defender mais. Uhum. Então, o Filipão é um cara assim que me ajudou bastante, cara. Foram 2 anos juntos, 95, 96. Mas hoje continua um grande amigo meu. Até agora na passagem de fase, mandei uma mensagem para ele, me respondeu. Então, a gente continua sendo amigo, sabe? Sim. Então, é um cara bacana demais. Todo mundo fala super bem do Filipão, né? Como Um paizão, cara humano, assim. um cara humano, totalmente humano, assim. Pão duro pra caramba. Filipão. E como é que foi, Goiânia? Você tava de repente, São Paulo. Você falou que você ficou 6 meses, assim. Como que foi esse caminho pro São Paulo? É. Tipo, ganhou a Série B, a A2. Aí quem que chegou aqui? Como é que foi essa transação? Chegaram só no Novo Horizontino e você falou arruma a mala aí? Ou você que já tava sabendo como é que era? O Tele que pediu? Como que foi isso? Então, na verdade, assim, nós fomos campeões da Série A2, apareceu o Flamengo. O Flamengo foi a primeira oferta que chegou pro clube. Só que eu sempre tive muito receio de Rio de Janeiro. Bala perdida, aquele negócio todo. Eu saí do mato, né, cara? Eu saí lá de Goiás, do meio do mato. Aí o cara, caramba, cara. Aí o Isaías Tinoco era o gerente do Flamengo. Aí me ligou. Aí fiquei naquela, né, Cascavel? Só que é o seguinte, o Flamengo quer, mas existe uma sondagem do São Paulo. E o cara vai dar a resposta hoje à noite. Então, você que sabe, se você quiser ir pro Flamengo, fecha agora. Senão, vamos esperar à noite, até 8 horas, os caras vão ligar. Você podia dar a resposta do Flamengo no outro dia Sim, também? Sim, podia. Aí eu falei pro diretor do Novo Horizontino, então tá, eu vou esperar essa situação da noite, porque eu acredito que o Tele, pessoal, eles vão falar com o Tele à noite, e se o Tele aprovar sua contratação, à noite eles vão dar ok. Eu falei, não, eu vou pro São Paulo. Porque eu joguei muito bem contra o São Paulo, sabe? Porque o Novo Horizontino foi campeão da Série A2 e ele entrou como um da parte final do quadrangular final. Porque classificava 7 na primeira e entrava o campeão da 2. Entendi. E aí o Novo Horizontino entrou. E aí nós pegamos o São Paulo. No grupo nosso caiu São Paulo, Corinthians e não sei quem que era o outro lá. Então era só pedreira. E aí eu joguei muito bem contra o São Paulo. E aí eu falei assim, se ele olhar o jogo, ele vai lembrar de mim. Aí eu falei, não, o Tele vai aprovar minha contratação. Eu falei pro dirigente, 9 horas da noite, o telefone tocou, vem amanhã cedo pra cá, que o Tele aprovou sua contratação. E o São Paulo campeão mundial, campeão da Libertadores. Isso. E aí você chegando lá, como que foi a diferença de vestiário? Tá louco, eu cheguei lá com meu Monzinho 87, uma vergonha danada, a roupa totalmente diferente, né, pro seu interior, né, cara, imagina você chegando assim, né, cara, eu lembro bem assim do Toninho Cerezo, o Zete, que esse cara Milha, eu olhava e falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, cara? Então, quer dizer, foi um choque de realidade, né? Tá louco ali. Mas, assim, fui muito bem recebido, né? Quando eu cheguei lá... Foi o primeiro ou segundo semestre? Só Segundo. Porque a primeira parte nós jogamos o Paulista, né? Verdade. Aí eu fui já para substituir o Pintado. O Pintado foi vendido pro Cruz Azul, do México, e eu fui para substituir o Pintado. Aí eu cheguei lá, fui muito bem recebido, assim, morei 2 meses no CT, até arrumar um apartamento, né? Mas, Pintado, assim, ele tava nessa final também, não tava? 92. Não, de 90? Não, o Pintado não. Ele não jogou? Não. Os volantes eram o Evair e o Mauro Silva. Sim. Eu acho que o Pintado foi depois, se não me engano. Aí ele foi pro São Paulo, né? E aí foi pro São Paulo e eu fui para substituir ele. Então foi uma situação assim, para mim, uma porta, né, pros grandes, né? Porque ali o São Paulo era o maior da época, assim, disparado, né? Não, um time que jogava por música, cara. E como é que foi, assim, você fazer parte, assim, a questão do Tele? Quando você chegou ali no CT, por exemplo, você falou que, vi do Toninho Cerezo, os caras todos, mas o Tele, ele tinha aquela coisa mesmo de conversar com o atleta, que a gente tanto ouve falar que ele dava conselho, dava bronca também quando o cara fazia... Igual hoje o Abel faz também no Palmeiras, assim. Tinha essa coisa mais humana, assim? Não, tinha. Assim, o Tele, ele não era um cara muito aberto para diálogo, não. Ele era aquele cara disciplinador. Falava pouco,
É um cara que morava no CT também, ele acho que deve ser da escola do Filipão, que é aqui, ó. Morava no CT, cara, assim, as coisas dele, era cara que tava cedinho no CT já andando pra ver se tinha um buraquinho na grama, aquele cara disciplinador. Sistemático. No último. Então, aí, assim, só que ele gostava de jogo. Ele sempre gostou de jogo. Jogador técnico, de bom passe, de boa batida na bola. E eu sempre fui o cara de cobrador de falta do Novo Horizontino, chutava bem de fora, dava o índice de acerto de passe. Quando eu fui pro Grêmio, que começou a ter as estatística, começou, pô, erra pouquíssimos passes. Então, eu fui pro São Paulo e ele exaltava muito essa parte, né, minha. Então, foi assim, não tive muito um relacionamento grande com ele, porque eu também tive uma parte que eu machuquei, joguei pouco. Mas ele brigou pela minha permanência. Só que aí, como eu joguei pouco, e surgiu um outro jogador, um volante muito bom, que é o Axel. Jogou no Santos. Sim. E aí a diretoria meio que apaixonou pelo Axel e falou, Goiânia não deu a resposta que a gente queria, tudo assim, né? Ele já era do São Paulo, o Axel? Não, o Axel é do Santos. Ele veio do Santos. Aí como eu joguei pouco, e aí dentro da análise dos dirigentes, né? Mas o Tele, ele queria que eu ficasse em 94. Tinha o Doriva também, né? 93. O Doriva, só que o Doriva era da casa, né? O Doriva foi base do São Paulo, era base do São Paulo. Aí existe uma preferência clara, assim, também por questão financeira. Né? Aí o Doriva era base, mas o Doriva foi emprestado pro Goiânia, só que na minha época o Doriva voltou. Voltou como um jogador, assim, que ele iria amadurecer ali, mas assim, começou jogando eu, o Dinho e o Toninho Cerezo. Aí só que eu machuquei na quarta partida do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Eu tive uma lesão e aí o Doriva entrou no meu lugar. O Doriva entrou no meu lugar e firmou. Aí, quer dizer, passei o resto do campeonato entrando uma ou outra partida, aí fui pro Mundial. Fiquei no banco, né? Aí o Tele brigou ainda para fazer mais um empréstimo, mais 6 meses, para ver, né, como eu iria, de repente, dar a resposta. E como é que foi esse jogo contra o Milan? Cara, eu tenho essa lembrança até hoje. Eu até brinco com o pessoal, porque geralmente quem está fora, você fica prestando atenção mais ou menos no setor que você vai jogar, do que você vai ter que fazer. Uhum. Como é que eles estão jogando? Você está deixando um aberto? O que eu vou marcar? Aí o time do Milan era o Rossi, goleiro, Panucci, Baresi, Costa Curta e Maldini. Nada, né? Fraco. Só umas besteirinhas. Praticamente a seleção de 94 da Itália. Tipo. Aí Albertini, Desailly, Donadoni. Aí tinha 2 centravantes, que um revezava pela beirada, que era o Massaro, Jean-Pierre Papin e Raduciu, que era um romeno. Então, eles tinham mais ou menos aqui, aí eles começavam a tocar aqui, né? E eu prestava atenção muito do jogo do Dinho e do Doriva, que eram as 2 posições que eu poderia substituir. Aí eles tocavam a bola, circulavam um pouquinho atrás, circulava, ia no Desailly ou ia no Albertini, devolvia no Baresi, os caras... Ligação direta. Em cima dos 2 centravantes, o que acontecia? Esses 2 centravantes, um jogava aberto, um centralizado, o Raduciu aqui. Nessa situação, o que eles faziam? Esse centroavante vinha para cá, esse dividia o espaço e o Raduciu saía da ponta esquerda e vinha como meia, por trás. Para pegar junto com o Donadoni. Eles faziam 2 meias para pegar essa segunda bola. E aí eles mandavam em cima, aí o Valber e o Ronaldão disputavam essa bola, só que essa bola caía muito próxima. Uhum. Pegava o Dinho e o Doriva de costa, porque essa bola passa, geralmente você vira para você pegar. E aí os caras vinham nas costas do Dinho e do Doriva, roubavam e criava a situação. Eu falei, caramba, cara, eu tava com medo, falei, não quero nem entrar nesse jogo. E aí não machuca. Não, eu falei, não machuca, vai até o final. E aí eu ficava prestando atenção, cara, isso ficou na minha mente até hoje, cara, aquilo. Da responsabilidade do jogo e da forma de jogo. Quer dizer, aí hoje se discute muito em questão, como joga, né, o modelo de jogo, né, cara. Eu tenho esse modelo do Milan até hoje. Uhum. Porque às vezes você tem um time que sabe sair construindo, né, de toque. Sim. E tem aquele time que faz a ligação direta e ele adianta o time para já pegar uma segunda bola e fazer uma pressão lá. Uhum. E o Milan fazia muito bem isso, cara. Então, quer dizer... Quem que era o treinador do Milan? Fábio Capello. O Capello. Nossa, o que é isso, hein? Então, quer dizer... Embate mesmo. Então, são situações assim que eu tenho de recordação, cara, que enriqueceu muito, né? Aí isso aí vai somando. O medo, né? Eu falo assim, eu tinha medo de entrar no jogo, cara, mas você imagina aquilo, eu tava doido pra experimentar aquilo, cara. Uhum. Então,
Aí você vai sendo moldado, né? Vai sendo provado Sim. ali. Depois lá na frente saiu um caldinho aí. Quando eu fui pro Grêmio é que começou a dar os resultados. E só um pouquinho assim, ainda no Mundial, que eu vou aproveitar, porque eu sou São Paulino também, pô, então eu tenho que perguntar. Como é que é ali, assim, cara, a questão do Mundial ali, tipo, o pré-jogo ali, os dias antes, como é que vocês conversavam assim, pô, cara, é o Milan, o que dá pra gente fazer? Na época, assim, o São Paulo tinha uma pressão por ser o atual campeão, ou não, vamos jogar com os caras, se der, deu, se não der... Como é que foi, assim, como é que os bastidores, assim, do que dá pra lembrar? Não, assim, o São Paulo sempre foi um time muito tranquilo, sabe, quanto a isso. Não tinha aquela pressão em cima do atleta. Mas o Toninho Cerezo, por ter jogado, e o Miller, por ter jogado lá, eles trouxeram para dentro do nosso grupo uma indignação com os italianos. Eles são perna pra caramba, aquele negócio todo. Pô, esses caras acham que é o melhor do mundo. Então, assim, não existia uma situação nada que, desabonasse, esses caras não. Mas aí o Toninho Cerezo e o Miller começou a trazer criar alguma coisa, entendeu? Pra gente ficar com raiva deles. Sim. E aí, eles são mascarados pra caramba, passa não cumprimenta a gente, eles acham que são... andava tudo alinhadinho, né? A gente ia lá de um tênis, não sei o quê, uma meia assim... E esses caras são metidos pra caramba. Então, aí nós entramos pro jogo, cara, meio que pilhado assim, sabe? E aí o Miller, você vai lembrar, quando ele faz o gol de calcanhar, ele vai acho que no Costa Curta, ou no Maldini, não sei, e aponta o dedo pra ele. Tá aí, seu babaca, não sei o quê, aquele negócio todo, né? Tem uma frase lá que eu queria saber se realmente é verdade. Nunca ouvi o Miller falando assim, que ele fala, questo é per te, buffone, a coisa assim, tipo... Essa é pra você, palhaço. Acho que a tradução fica mais ou menos assim. Ele fala bem na cara. Não, assim, ele falou que xingou mesmo, mas agora você tá falando italiano aí, deve ser isso mesmo. Cara, é legal. Mas é prazeroso, né, cara, quando você tem a oportunidade, assim. Eu falo assim que enriqueceu muito, né? Aí o Rogério me fez um convite pra ir na despedida dele, Rogério Ceni, aí eu cheguei e falei, cara, agradecer muito, né? Porque, assim, eu não fiz nada pelo São Paulo, cara. Assim, se eu tenho alguma coisa que... Eu gostaria de ter feito alguma coisa melhor para o São Paulo. Eu joguei pouquíssimo, mas o São Paulo me abriu portas. Uhum. Então, quer dizer, eu sou muito grato ao São Paulo. O São Paulo fez muito mais por mim do que eu para o São Paulo. Então, fica só meus agradecimentos aí ao São Paulo. Aí, posterior a São Paulo, voltou para o Novo Horizontino. Jogou Paulista de novo? Aí jogamos o Paulista em 94. Aí eu fui emprestado para o Remo para jogar repescagem. Porque, assim... Terminou o Campeonato Paulista, geralmente no início, todos os times procuram assim, os reforços, já vai encaixando. Uhum. Só que na primeira parte, o Novo Horizontino demorou a fazer o empréstimo. Surgiu, acho que o Sport, surgiu mais uns 2 clubes lá e o Novo Horizontino ficou leiloando. Uhum. Fecharam. Quem pagava mais, isso. Os caras não pegaram o outro. Não pegou, aí quer dizer, aí eu fiquei. Aí já começou o campeonato, sobrou quem? Remo. Já na repescagem para não ser rebaixado. Uhum. E eu cheguei no Remo, fui pro Remo, cara. Campeão mundial com São Paulo 93, apresentei no Remo no meio do ano. Aí eu cheguei no Remo, até um repórter, me lembro, claro assim, ele falou assim, como é que você explica? Há um ano atrás, você é campeão mundial no São Paulo e hoje você apresenta no Remo para jogar a repescagem para não ser rebaixado. E eu usei a frase, falei assim, o mesmo Deus que me levou pro São Paulo é o mesmo Deus que me traz para cá e daqui ele pode me levar para um grande novo. Falei, foi a resposta. Uhum. Morreu. Ali, cara, nós fomos jogar o Grêmio de Porto Alegre. De ter feito, hein? Cara, o Grêmio foi jogar com Paysandu e treinou no nosso campo, o Grêmio de Porto Alegre. E eles estavam acompanhando. E eu não sabia. Aí o Cuca, que é treinador, o Cuca era nosso 10 no Remo. Ah, é? Eu joguei junto com o Cuca. E aí o seu Verardi, que faleceu há pouco agora, que era o manager lá, falou assim, quem é o Goiano, Luiz Carlos Goiano? O Cuca mostrou, falou assim, entrega esse cartãozinho pra ele, tá, não sei o quê. Aí o Cuca falou assim, os caras estão olhando você aí, os caras te querem. Vai correndo, não discute nem salário. O Cuca, aí você vê, dali do Remo, um calor infernal, eu soube do interesse deles. Aí eu falei, poxa, legal, cara. Aí quando terminou o campeonato, o Remo rebaixado, fui rebaixado com o Remo. Aí terminou 94, tá lá o Grêmio com a proposta, aí vem o Botafogo do Rio, de novo, o time carioca, né? Vem o Botafogo com a proposta melhor, porque tinha o Túlio e o Wilson Goiano, que são conterrâneos, queriam me levar para lá. Aí
Os caras falaram, ó, tem a proposta do Botafogo e do Eles Grêmio. foram campeões brasileiros É, também, né? Foi você seria campeão de qualquer forma, 96, foi? 95, 95 e 96 foi o Grêmio. Aí o cara falou assim, ó, tem o Grêmio e tem o Botafogo. Tinha o São Paulo 93 e E o tinha Flamengo. o Flamengo. Aí foi, cara, eu quero ir pro Grêmio. Porque eu vi o Grêmio jogar a Supercopa e é o estilo meu, assim, de dar uma chegada Sim, de jogo de mais, vigor, né? mais forte, né? Aí acertei e fui pro Grêmio. Aí quer dizer, 95 a gente foi campeão da Libertadores. Sim. Né, o Botafogo campeão brasileiro, 96 a gente foi Em 95, você ali na Libertadores, você pegou também o Wilson Tadei jogando. Não, ele jogou brasileiro, ele foi campeão brasileiro, não foi campeão. O Tadei foi uma geração antes, sim, né? 81, 83, se não me engano. Não, viajei aqui. Nessa do Grêmio, em 95, tem um jogo que é sinistro, que foi contra o Palmeiras. Você tava jogando esse jogo? Tava jogando. Conta aí o que vocês sentiram ali. Você fez 5x0 e 5x1 aqui. Você fez gol em 96, ou você fez também, não? Ou foi em 96? 95, eu fiz o gol aqui. Fez gol pra caramba no Palmeiras. Foi um time que eu mais fiz gol, foi o Palmeiras. Toda vez era gol dele. Eu vi um vídeo na internet hoje, não sei se você viu também. Os 10 gols? 10 gols. Pô, 3 foi contra o Palmeiras. Falei, caramba, isso aí eu gostava. Então, eu sempre tive sorte. O meu primeiro gol como profissional no Novo Horizontino foi no Palmeiras. Eu gostava. É um negócio deve assim ter uns que favorece, né? pra mais aí, quem sabe, hein? Aí esse jogo contra o Palmeiras, né? Voltando ali do 5x0 lá, esse 5x0... Foi em casa, né? Foi em casa. Teve a expulsão do Valber. O Carlos Alberto Silva, em vez de fechar o time, ele abriu, né? Porque o Rivaldo foi expulso. E na sequência foram expulsos Dinho e Valber. Que na treta generalizada lá. Ali já saiu a pancadaria ali e tudo. Só que o que acontece? O Palmeiras com 2 a menos, né? Nós tínhamos um, claro, mas assim, pesa mais, porque se você jogar... 10 contra 10 já ia ter espaço. Agora 10 contra 9 tem mais espaço ainda. Mais espaço ainda. E aí o que acontece? Ele apostou na qualidade do Palmeiras. Só que o Palmeiras, ele não tinha freio para ficar aqui. O Palmeiras ia. E o nosso time... até o time não era montado pra ficar segurando, esperando, né? Era tipo... Não, era um time que jogava. E aí, pra nós, foi bom. Porque como a gente tinha espaço e a gente reagia rápido, aí a gente começou a fazer gol. Pá, 5, cara. E era Jardel. Jardelão era cruel. Fazendo gol sem... Cara, eu nunca vi um cara pra Era Jardel e Paulo Nunes, né? Jardel, Paulo Nunes, Carlos Miguel e Arilson. Eram os 2 meias, né? Que revezavam um meia ponta, que já às vezes abria como um ponta e vinha como meia. Então... E aí eu tinha mais de contenção. Aí tinha o Arce, o Rivarola, o Adilson e o Roger surgindo, né, que hoje é o treinador lá, o Darley goleiro também, uma estrela monstruosa. Nossa, Rivarola, cara, é um nome que eu li hoje e falei, nossa, Rivarola, cara, é verdade. Lembro que ele era tudo de fora, Arce, Rivarola. Catalina e Rivarola, os 2 paraguaios. Então, assim, foram assim, jogos decisivos, jogos que ficou uma história, né? Sim, mas e aí no 5x1? Você pensou que ia escapar? Você falou, nossa, não dá pra segurar mais, os caras estão toda... Porque fez 1x0. Nós fizemos, na verdade, 6x0, né? 3 minutos de jogo, sei lá, 5 minutos fez mais um fora, falou, existiu o gol fora ainda. Você falou, agora... se tem mais, eu acho que se tem mais 10, 5, 7 minutos, a gente talvez ia pra pênalti ou perdia o jogo. Porque foi assim, não foi numa sequência, né? Mas assim, falta de preparação. Eu faço tudo isso serve pra gente aprender. Nós saímos desse jogo, nós fomos pra final contra o... Não, aí depois foi a semifinal e a final. Mas foi um aprendizado para nós, porque nós também fizemos um grande jogo com o Nacional de Medellín, 3x0. Nós fizemos o 4º gol para ser 4x0, para ir pra final, para ir pra Medellín sossegado. Aí o juiz anulou um gol legítimo nosso, tirou. Mas aí o que acontece? A gente... relaxou os caras 3x1. Cara, chegou no vestiário, o Filipão tava dando pulo nas paredes, doido. E aí eu me lembro que aí entra a personalidade. Mesmo sendo garoto, a palavra, ela tem poder. Aí o Darley falou assim, pode ficar tranquilo, eu não levo 2 gols desse time nem a pau. Falou desse jeito, cara. Não levo. E moleque, né? Moleque, cara. O Darley tinha 22 anos. Eu não levo, pode ficar tranquilo. E não levou, cara. Ele levou um gol, nós empatamos lá 1x1, campeão da Libertadores. Então, mas assim, é tudo... Na semi pegou quem? Você lembra? Na semi... O Palmeiras foi nas quartas, né? Você falou. Eu acho que foi o Emelec, eu acho. Eu acho que foi o Emelec.
Ou Olímpia. Não, acho que Olímpia. Ou Olímpia. O Olímpia estava nesse cruzamento, que nós ganhamos lá de 3-0 e ganhamos de 2 aqui. Mais que foi o Emelec. O Emelec também era carne encardido. de pescoço, era. Os caras muito fortes, né? Batia que nem... Não tem, não. E naquela época não tinha VAR, não tinha nada, Sim. né? Os caras entravam... Aí era Libertadores, né? Raiz, né? É. Que a gente... Ainda tem um pouco, né? Ainda tem um pouco. Os caras deixam a madeira correr, né? Correr um pouco mais, mas que igual era. Tinha Não, tapa na cara, cotovelada, Paulistinha comendo solto o jogo inteiro. Verdade. E tipo, vai. Não, ali tá louco. Mas, E esse time do Grêmio aí, cara, é um daqueles que você consegue escalar quase do 1 ao 11, né, velho? Eu tava pensando aqui, velho. Se eu fazer escalar, eu não lembrava do Adilson. Eu sei que ele jogou, mas não lembrava que ele tava certinho assim. Pô, olha só, cara. Só jogador repetia muito, né? E assim, você tinha praticamente, você fazia uns 75, 80 jogos no ano. Muito jogo. Só que você não mudava muito, né? Parece que hoje o futebol ele também ganhou uma intensidade mais... a intensidade hoje é mais alta. Então o desgaste, né? E a cobrança... Ali você tinha a cobrança do torcedor no campo, né? Você não tinha hoje essa cobrança da mídia. Hoje... esse cansaço mental, essa preocupação mental que o atleta tem, com imprensa, com tudo, é complicado, cara. Sim, rede social. Rede social, E como é que foi ali no Grêmio? Você falou que no São Paulo você chegou, não conseguiu jogar muito, assim, você machucou, e você falou a questão do Mundial, que você viu ali o Dinho e o Doriva. Como é que foi chegar no Grêmio e fazer parceria com o próprio Dinho? Dinho. Então, E o Dinho tem aquela fama, né? O Dinho é um volante que meus amigos zoam, assim. Uma vez eu montei um time meu dos anos 90... Eu falei, cara, meu time nos anos 90 é 4-4-2 clássico, meu 5 é o Dinho. Não tem... Os caras, o Dinho, você tá louco? Eu falei, mano, o Dinho pra mim é um volante que é paulada, velho. E assim, é o verdadeiro pitbull ali, velho. Então, e tem essa fama, né? De que era... Não, eu vi ele jogar pouco, eu não era tão... Não aliviava, né? Mas não aliviava, não. Não, e ele o apelido dele lá no Sul é cangaceiro. É cangaceiro. Ficou cangaceiro, cara. É assim, o Dinho sempre foi muito viril. Mas o Dinho sabe jogar. Sabia jogar. Ele tecnicamente é muito bom. Passe curto, passe longo, muito bom. Ele não tinha velocidade. A intensidade de combate dele ele era mais lento. Tiro curto, assim. Mais próximo. Mas assim, o casamento nosso foi bom porque eu era mais rápido. E ele posicionava muito bem. Então, quer dizer, a gente teve uma sintonia. Nós fomos eleitos agora, há uns 4 anos atrás, a melhor dupla de volante de 100 anos do Grêmio. De tanto que a gente dava certo, você entendeu? Por quê? Um entendia o raciocínio do outro. Às vezes eu fechava o cara com uma velocidade, assim, o cara vai sair pro lado esquerdo. Então eu já tirava a entrada do cara do lado esquerdo, porque eu sabia, ele vai me cortar. Quando ele corta, quem tava? O Dinho. Já roubava e ia. O Dinho, eu sabia que ele dava uns carrinhos meio doidos. Aí quando ele via, eu olhava que eu tava chegando na cobertura dele, ele dava aqueles carrinhos doidos, o cara travava e eu já saía jogando. Então a gente tinha era uma sintonia muito, muito bacana, assim. É um cara que a gente fez uma parceria muito boa ali no Grêmio, assim. E quando eu cheguei no Grêmio, que você perguntou como eu cheguei lá no Grêmio. Eu cheguei do Novo Horizontino para lá, eu cheguei numa segunda-feira, à noite. Na terça-feira, foi um teste de Cooper de 3.200 metros. Aí o Paulo Paixão, que é preparador físico hoje do Grêmio, ele tá lá aí com o Roger, ele era o preparador físico. Aí ele falou assim, se você não quiser fazer esse teste, não precisa. Você chegou cansado de avião, né? Cansado o quê? Cansado é quando você anda a pé, né? Falei, não, eu vou fazer, cara. E o meu forte sempre foi condicionamento físico. Aí eu cheguei na segunda noite, na terça-feira teve esse teste. Lá no gasômetro, na beira do gasômetro ali, naquele rio Guaíba ali. Soltava ali e os caras chegavam perto do Beira-Rio. Aí eu cheguei, os caras não me conheciam. Quem que é esse cara? Veio lá do interior de São Paulo, não sei o que é. Eu só escutava o Carlos Miguel, os caras mais antigos. Aí, quietinho, alonguei. Saía todo mundo, né? Aí o Paulo Paixão foi do lado com a Paraty dele. Lembro direitinho, cara. Ele falou, e aí, beleza. E eu descansadinho, cara. Mas eu tava com vergonha de largar aquele pelotão, né? Falei, os caras vão pensar o quê de mim, né, cara? Quer se achar, né? Quer se achar, pô, chegando esse caipira aqui. Aí eu fui devagarzinho. Aí o Arilson e o Alexandre Gaúcho desgarrou. Aí falei, esses dois desgarrou, eu vou encostar neles. Aí encostei neles. Mas eu continuava descansado. Falei, caramba, será que eu... Convém ou não convém? Meto louco aqui, saindo no pau. Eu não aguentei, sabe? Passou um pouco, falei, cara, e o Paixão, e aí? Tá beleza? Qualquer 500 coisa. metros ali dispara no qualquer final, coisa exatamente. segura.
Aí eu falei, não, beleza. Aí eu falei, sabe o quê, cara? Aí já tinha esquentado o sangue mesmo, aí você já começa a raciocinar menos, né? Eu falei, vou largar esses caras. E pum, pum, rapaz, pau. Tá, vou embora. Deixei esses caras, uns 300 metros, cheguei na frente deles. Aí eu tô lá, aí eu tô alongando aqui, quieto, né? Aí os caras escutavam, os caras, quem que é esse cara? Esse cara é um cavalo, hein, cara? Não sei o quê. Pra você ver o que é a porta de entrada. Aí ficou, os caras ali, chegou no vestiário, o Paulo Paixão, a sala do Filipão, tipo lá, e eu aqui. Então eu escutava a resenha deles lá. Sim. O Paixão entrou, o Filipão lá, assim como estava a porta aberta. Aí ele falou assim, Felipe, o jeito dele, Felipe, não sei se joga, mas corre o homem. Aí o Filipão falou, eu não sei, o meu sobrinho foi preparador dele, que é o Darlan Schneider. Ele falou pra mim que é um cavalo, corre o dia inteiro. Quer dizer, a minha porta de entrada no Grêmio foi um quê? Um cara que, muito pulmão, corria muito. Aí eu comecei a entrar... Pra oxigenar o time, né? Oxigenar o time. Aí o que acontece? Os jogadores começaram a me respeitar, porque eu corria pra caramba, corria pra um, pra outro. E aí fui ganhando confiança. Aí, não erra passe. Pô, o volante que não erra passe, o volante que tem acerto de passe altíssimo. Fui ganhando minha condição, jogador simplesinho. Se os caras descobrissem na realidade quem eu era, eles não me contratavam não, cara. Mas eu falo assim, como a confiança, ela te ajuda. E aí eu fui eleito volante lá, sempre os caras me chamam para dar entrevista. Eu falei, caramba, cara, que é uma coisa ligada para outra. E foi bola de prata, né? Foi o melhor volante, seleção 96, do campeonato de 96. 96. Então, quer dizer, isso tudo somando, assim, detalhezinho, né, que você vai levando para sua vida e que te ajuda, cara. Te ajuda. E ajudou muito, assim... E foi bom, porque ganhou, né? Aí quando você ganha, soma aí, dá mais uma moralzinha ainda, né? Com certeza, aumenta o status, né? É, legal. O que é mais gostoso ganhar, Libertadores ou Brasileirão? Cara, os dois são competições grandes, né? Sim. Competições grandes, assim. Mas o brasileiro, eu falo assim que eu me emocionei mais. Eu imagino. Tipo, eu particularmente acredito, porque você tá jogando contra um monte de jogador brasileiro, tudo time... grande aqui, são vários jogos, né? A Libertadores é um tiro mais curto, assim, lógico, contra o sul-americano e tal. Sim. Mas eu imagino. E também por ter feito parte da seleção do campeonato, né? Então ali você destacou mais do que todos os outros. E o jogo final também, né? Como foi o título, né? Levou 2-0 na ida, aí a volta, o gol foi quase no final, não sei ao certo o minuto. 39. 39. Então, eu lembro que eu tava lá em Andeara assistindo, eu tava assistindo uma portuguesa, né? Tipo, São Paulo, time menor, torcer pro time menor. Aí o cara falou, nossa, cara, que coitada da portuguesa. Não, e esse jogo, foi o seguinte, quando o Filipão, nós perdemos aqui em São Paulo, no 2-0, todo mundo foi, foi difícil, cara, porque o time da Portuguesa era bom. Aí falei, caramba, tá todo mundo triste, assim. Aí o Filipão entrou no vestiário e falou assim, e aí, vocês acham que não dá pra gente reverter lá? Tá todo mundo cabeça baixa, assim. Eu acredito em vocês. Eu conheço vocês. Aí foi todo mundo levantando a cabeça, pegou a toalha, foi tomar banho e ficou quieto. A semana toda, cara, a gente foi, assim, numa concentração extrema, sabe? Que não pode ter falha, né? E aí nós entramos no jogo, os primeiros minutos, cara, é pra gente ter feito uns 2, 3 gols. Marcou no começo, né? Marcou no começo, Paulo Nunes. E aí depois, aí ficou um período assim que a Portuguesa tinha uma saída, sabe? E aí, só que dentro do que eu pensava no jogo final para chegar ao nosso gol, eu pensei, faltam uns 20 minutos ainda. Quando saiu o gol, sabe? Eu falei, nossa, faltam uns 20 minutos, nós estamos enrolados, esses caras vão vir pra cima da gente aqui, vai atropelar. E aí, o Felipe, todo mundo saiu para comemorar com o Ailton e o Filipão me chamou na beira do campo. Ele falou assim, falta 6 minutos. Cara, quando ele falou falta 6 minutos, no meu subconsciente faltava 20. Porque você vai, né? Tava a necessidade tanto de você fazer um gol, não, falta 20 ainda. Não, ele falou, falta 6. Cara, falta 6, cara. Eu fui uma carga emocional tão grande, cara, que eu voltei com lágrima correndo assim, ó. Falei pro Mauro Galvão, que o Mauro Galvão substituiu o Adilson nesse jogo. Falei, Galvão, falta 6 minutos pra gente entrar na história desse clube aqui. Vamos dar de mão nesses caras. Zé Roberto, vamos dar de mão nesses caras. Esse cara não vai passar do meio. Vamos sentar o pau nesses caras aqui. Cara, e começamos a bater, cara. Chegar madeira nesses caras e seguramos o resultado, cara. Mas ali foi... quando ele falou que faltava 6, cara,
Ali foi demais. Falei, não, 6 minutos, hein? Não pode deixar nem passar nem vento aqui, cara. Sim. Então, quer dizer, você carrega as baterias e vem de novo, né, cara? Uhum. Então, foi emocionante nesse quesito ainda. Mas a Libertadores também tem um peso, é difícil a competição. E falar aí de brasileiro, Libertadores, não tem como não falar do Mundial. 95, como é que foi? Depois de ter disputado com o São Paulo em 93, não ter jogado, como é que foi voltar e pegar aquele Ajax também, que era, pelo amor de Deus, talvez mais forte, talvez, não sei, até que o Milan, porque também é uma geração ali maravilhosa. A geração deles era a base da seleção holandesa, né? Não, foi assim, jogando, claro que eu tenho muito mais sabor, né? Eu nem falo muito que eu fui campeão mundial porque eu não joguei. Aí os caras, ô, Goleiro, tá louco? Mas você participou do grupo, cara. Mas, assim, o sabor, sabe? Quando você joga é outra coisa. Com certeza. Quando você joga é outra coisa. Aí, contra o Ajax foi um jogo tenso também. Um jogo que, assim, eu e o Adilson, a gente tinha sempre uma preocupação em saber dos adversários. Não tinha hoje essas ferramentas que tem hoje. Scout, analista de desempenho, esse negócio todo que a gente... Hoje você sabe tudo, dos detalhes, né? Mas a gente tinha aquelas fitas mesmo. Nós pegamos 5 ou 6 fitas do Ajax, dos últimos jogos, e assistia, eu e o Adilson. Aí ele fala assim, Adilson... O Adilson, ele é bem aberto assim, sabe? Ele fala assim, Goiano, nós não podemos levar goleada. Esse time não tem como ganhar. Mas nós não podemos levar goleada. Se perder de 1-0, 2, é resultado normal. Nós temos que ir para segurar isso aí. Cara, e assim, a gente foi com esse respeito mesmo com a Ajax, que era Van der Sar, né? Outra escalação que tem na mente. Você vê que a mente ainda tá boa, velhinho. Van der Sar, Heisger, Dani Blind, Frank de Boer e Bogart, um negrão que depois jogou no Barcelona. Aí tinha o irmão gêmeos, né? O Ronald de Boer, Davis e Litmani. Jorge Finidi, Patrick Kluivert e Overmars. Você é louco. Não, é isso. Cara, e aí nós chegamos para reconhecimento do gramado e os caras treinando. E nós tínhamos que esperar lá uns 20 minutos. E os caras treinando, cara. Bonito de ver os caras treinando. Dá cada tapa na bola. Pá, 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 escutar até o barulho da bola. Puf, puf, puf. Eu falei, caramba, esses caras. Você imagina, cara? Aí você vai para um jogo, cara. Entra num jogo, aí iguala tudo, né, cara? Aí você... Aí nós tínhamos bem concentrado, cara. Se o Jardel tá numa noite, uma tarde, não lembro, de manhã, à tarde, à noite, inspirado, a gente ganhava o jogo, cara. Ele errou uns gols ali que ele não errava. Então, quer dizer, a gente fez um jogo de igual para igual. Teve o Rivarola expulso ainda com 10 minutos do segundo tempo. Mas o jogo ficou na memória, né? E esse jogo, assim, foi pesado porque você vai para pênalti e os 2 melhores batedores, o Rudinho e o Arce, os 2 erraram. Uhum. Então fica aquela dor, né, cara? Enquanto eu acordar na madrugada, assim, aquela dor, assim, de perder um negócio que tava na sua mão, né? Mas... E esse jogo eu lembro, assim, porque foi o primeiro mundial de clubes, assim, que eu assisti. Eu tinha, na época, 7 anos. Eu lembro, assim, não vou lembrar os detalhes do jogo, mas eu lembro dos uniformes, lembro de que foi pros pênaltis. E falei, lembro... Aí já foi o contrário. Aí eu já tava torcendo pro Grêmio. Você torcia sempre pro mais fraco, né? Eu tava vendo. Eu tava torcendo pro... Pô, vamos ganhar dos caras aí que... Mas não deu, infelizmente. Não, foi... Mas foi um jogão, sabe? Foi um jogão. Foi bem jogado. Assim, nós corremos mais atrás deles do que propriamente jogando, né? Mas a gente teve umas estocadas boas, umas reações boas. Foi legal. E depois passou aí, 95, 96. Como é que era... Os jogadores, quem que foi saindo assim da equipe? Porque o Grêmio manteve ali, pelo menos até o fim ali teve umas Copas do Brasil aí também no teve meio. 97. O Grêmio, assim, ele teve 95, 96 praticamente com o mesmo time. Uma outra peça, né? O Jardel saiu no final de 95. Nós perdemos o nosso goleador ali, mas trouxe o Zé Afonso, que é um grandão também, que o Filipão gosta de um jogador grande. Do 9 raiz, né? Ele gosta. Ele tá o baixinho lá jogando com ele lá, o Vitor Roque. Mas ele vai... Quando ele faz aqui assim, ó, eu já entendo, cara. Baixinho, tinha que ter um grandão pra cabeça. Cadê o Pablo, né? Aí ele colocou o Rômulo, né? No último jogo ele colocou o Rômulo. Aí eu tô vendo o jogo aqui, torcendo pra ele pra caramba, porque eu gosto dele, eu tenho ele como um pai pra mim. Quando ele colocou o Rômulo, eu senti uma alegria nele. Porque o Rômulo é grandão, aí quem que aconteceu? O Rômulo cabeceou, o goleiro rebateu, o Rômulo vai lá e faz o gol. Quer dizer, ali é a realização dele, né? Eu sabia, né? Eu sabia, pô. Aí, ó. É o baixinho que corre e o grande cabeceia até hoje, pô. E assim, ele sempre foi assim, né? Então,
É gostoso, né? Trazer essas lembranças assim do... Mas é bom demais. Massa. Ali no Grêmio, acaba seu contrato, né? E aí você vai para o Atlético Paranaense. Isso. O Atlético Paranaense numa Libertadores. Como é que foi? Já chegar... Aí você já estava no status experiente ou veterano ali? Não, nessa fase? Ali eu já estava passando para veterano. E como que é chegar num time com você com esse status, assim, com esse peso? Então, ali já mudou tudo, né, cara? Porque, assim, eu não sabia do valor que realmente eu tinha. Porque eu joguei 5 anos no Grêmio, né? Quer dizer, eu sempre me via, assim, um jogador médio, tudo, mas as conquistas, elas tiram você do lugar que você tá, né? Te eleva, né? E aí eu lembro que o Kelly jogou no Corinthians depois, é auxiliar do Thiago Nunes. E aí o Kelly... Que era atacante. Um 10 atacante ali. E aí ele falou, nossa, Goiano, os caras anunciaram você aqui, cara, parecendo que era uma contratação de peso. Eu falei, nossa, os caras, que decepção, hein, Kelly? Então, quer dizer, eu cheguei pro Atlético Paranaense como uma grande contratação, cara. Uhum. Mas assim, eu não sei qual o motivo que eles fizeram isso, sabe, cara? Eu sempre fui um volante marcador, mas assim, as conquistas, né? Eu acho pelas conquistas, mas foi um ano, assim, de dificuldade para mim. Foi um ano, assim, em termos de campo, de sair de um clube que eu estava totalmente adaptado para um clube que gerou uma expectativa muito grande de mim, que esperava muito de mim. E aí eu tive alguns problemas de família mesmo, no nascimento da minha filha. Minha filha nasceu prematura ali, minha esposa teve problema na gestação. Então foi um ano de 2000 difícil, cara. Mas assim, eu entendo assim que a minha passagem ali, tanto a minha como a do Silas, que eram os 2 jogadores experientes que tinha no elenco, nós ajudamos muito essa geração do Kelly, Adriano Gabiru, o Lucas centroavante, o Kleber Pereira. Então, a gente ajudou bastante, assim, em questão de experiência, de vivência, né? Então, eu falo assim, que a gente foi somando, mas ali já foi uma parte já que eu já estava... Aí eu joguei 2000, aí depois eu já estava pensando já em parar. Aí, mas ainda joguei na ET de Jundiaí, que era a Série A2, a gente foi campeão Que é o Paulista. Que é o Paulista. Aí depois tive uma passagem rapidinha na Matonense, mas também para jogar 10 jogos, que a Matonense estava na repescagem também, está na zona de rebaixamento, acabou não livrando. Mas aí me deu a condição de voltar, que eu tinha uma lesão também no final do campeonato da Série A2, acabei indo para Matonense para ganhar ritmo. Ganhei ritmo e acabei jogando mais 1 ano e meio no América Mineiro, foi onde eu terminei minha carreira. E como foi lá na América Mineiro? Bem, cara, eu vi outra geração também saindo, né? O Fred, que hoje está terminando a carreira dele, era um jovem. O Fred tem até um... E era diferente mesmo, Fred, quando começou? Porque eu lembro, cara, gol mais rápido do mundo, ele que fez. Copa de São Paulo, que fazia gol adoidado. Então. Saiu, foi pro Cruzeiro, né? Cruzeiro e depois foi pra fora, né? E aí já metendo gol também no Cruzeiro, foi pro Lyon, pô. Então, quando eu cheguei lá, ele ia ser dispensado. Esse gol da Copa São Paulo, ele não ia nessa Copa. O que aconteceu? O Mauro Fernandes falou assim, Hamilton era um centroavante que teve no Cruzeiro, era treinador da base. Hamilton, eu preciso de um centroavante para treinar, fazer o coletivo com a gente. E aí, como o Fred não estava na lista para ir para a Copa São Paulo, ele foi treinar com a gente. Foi, cara, grandão, protegendo, girando. O Mauro Fernandes gostou dele. Foi, Hamilton. E esse centroavante? Eu falei, não, ele está fora da Copa São Paulo. Ele falou, não, leva ele na Copa São Paulo que eu vou dar uma avaliada nele. A hora que ele chegar da Copa São Paulo, eu vou puxar ele. Ele estava fora da lista. Olha, ele ia ser mandado embora. Aí foi para a Copa São Paulo, fez o gol contra o Vila Nova, o gol mais rápido. Voltou, foi pro time principal e arrebentou. O resto é história, né? E aí? E Goiânia, como é que foi? Você ainda, tipo assim, o seu término foi no América Mineiro, que ainda é um time grande, assim. Mas como é que é na cabeça do atleta quando você tá num Grêmio super vencedor, vem o Atlético Paranaense e, de repente, o ET Jundiaí? Do nada você volta assim. Como é que é a cabeça? Tipo, aceita de boa porque já percebe que tá em fim de carreira? Sim. Essa é uma curiosidade que eu tenho, assim, porque tem aquela coisa de saber a hora de parar. Como é que foi, assim, né? Quando você chegou no ET de Jundiaí, por exemplo, os jogadores ali olhavam pra você e falavam, pô, é o Goiano jogava no Grêmio e tal. Como é que é essa mudança, assim, de um time grande pro time pequeno? Assim... para mim, no meu caso, assim, não foi uma situação fácil de ser resolvida. Por quê? Porque eu vim de um berço muito simples. Então, quer dizer, eu só visitei alguns lugares importantes.
Mas eu nunca saiu de mim as minhas raízes, as verdadeiras mesmo, de simplicidade, entender as dificuldades. Então eu só fui num lugar lá que foi um lugar... Foi campeão pra caramba. Mas assim, eu sabia, né, da realidade, eu ia em Goiás sempre, eu sabia que a realidade era outra, né? Então assim, quando eu cheguei no final da minha carreira, eu pude também demonstrar essa outra parte, que às vezes as pessoas, pô, vai chegar o Goianês cheio de perna, tinha um carro zero e não sei o quê. Aí eu pude passar para esses jogadores que estão surgindo, que hoje já estão encerrando, né? O Nenê mesmo na ET de Jundiaí, o Nenê tinha 18 anos, 19 anos, estava surgindo. E eu bati nele pra caramba, eu sentava mais que ele era atrevido, cara, e eu dava umas pancadas nele. Então, assim, eu pude ser espelho para esses jovens. O Wagner, Fred, ajuda. Então, quer dizer, eu vejo assim que o final da minha carreira, ela assim, foi bem resolvido. Foi bem resolvido. Eu não sofri assim para parar. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes sofrem, muitos jogadores. Mas eu acho que até lá de trás, né, da uma família simples, eu acho que... Mas é complicado. Eu vejo a maior parte assim sofrer muito. A gente vê, por exemplo, a gente acompanha a 3 aqui na região. Pô, às vezes você vê ali o cara, o Correia tava jogando, qual time que ele tá jogando ali, cara? Lá o de Porto Feliz. Não era. Enfim, não lembro. Aí você fala, pô, o Correia, cara. O Correia tava jogando no Palmeiras em 2005, nós estamos em 2022. Mas jogou de novo depois. A Primavera de Indaiatuba, Primavera, né? isso. Que tava, acho que o Alexandre também, ele né? jogou aqui no... Sim. Acho que ele jogou aqui contra o Olímpia, O Alexandre tava na Série B gol. agora, né? No ano passado. Então, aí, por isso que eu pergunto, assim, porque às vezes você vê ele de cara, pô, mas será que o cara precisa, né? Tipo, não digo financeiramente, precisa que eu falo assim de gostar e de querer manter... Não, mas o cara gosta. E você vê que mesmo assim, tipo, aí eu até te perguntar isso, assim, tipo, nessa sua passagem, assim, o Matonense, você era o típico cara que a gente vê, né, igual o Correia. Correia na 3, mano, nem corria, nem corre. Ele só pega a bola e dá. Dá-lhe. Fala, vai, filho, vai, brilha. Pau, cruza. Como é que era, assim, voltar? Você não consegue ter mais a dinâmica, né? Aí você vai no seu limite. Vai no seu limite. Mas, assim, eu ainda parei, assim, o Correia já deve ter uma idade mais avançada. Eu parei com 35 e ia fazer 36. Eu tive uma lesão também no tornozelo que me impediu. Eu ainda tinha 3 propostas. Se eu não machuco, eu acho que eu iria até um pouco mais. Eu ainda tinha Chapecoense, Mojimirim e Oeste Itápolis. Só que aí eu tive uma lesão séria no tornozelo e tive que ficar 8 meses parado. Então aí eu parei com 30 e ia fazer 36 anos. Mas assim, como eu sempre fui um jogador bem condicionado, mas mesmo assim, você já tem momento com 34, 35, e eu até brincava com os caras que eu tinha que assistir o Globo Esporte do outro dia para saber como é que o cara passou por mim. Porque ali é fase, não tem como, né? E em que momento ali no final, assim, da carreira, em que momento da carreira, assim, você falou questão do parar e do eu vou continuar com o futebol, assim? Teve algum clube, algum treinador, algum dirigente que às vezes chegou e você falou, pô, Goiano, acho que você tem às vezes uma visão pra... Ou algum cara que te inspirou e falou, pô, cara, queria ser... Quando eu parar, eu queria fazer mais ou menos o que ele faz, assim, que é bacana. Como é que foi essa transição? Eu assim, quando eu parei, eu não pensei muito nisso. Eu pensei, acho que eu vou sair mesmo do futebol. Eu queria descansar mesmo, sabe? Que foram 18 anos aí de pressão, né? Porque quando você decide também, é uma pressão alta. E às vezes, quando você está só lá embaixo levando pancada também, é outra pressão, né? Então eu vivi muito extremo. Eu tive 2 rebaixamentos, né? Como jogador de futebol. Participei de 18 decisões, entre aspas, jogando, direto ou indireto. Quer dizer, perdi menos, ganhei mais, 14 ou 15 títulos como jogador de futebol e 3 ou 4 vice-campeonatos. Mas eu tive 2 rebaixamentos. Tive uma pressão de 2 anos e meio jogando no Grêmio, que os primeiros 2 anos e meio foram muito vitoriosos e depois complicaram. Então é pressão, né? Então, quando você vai assim, você vai chegando no final, cara, mentalmente você já está muito cansado. E aí você fala assim, não vou mexer mais com futebol. Só que depois você fica fora, você viveu isso durante 18 anos, você vai mexer com o quê? Qual é a área que você sabe? Aí você volta, aí eu fui para Goiás, meu irmão mais velho do que eu falei assim, acho que eu vou comprar uma padaria, vou mexer com padaria. Ele falou assim, mas você entende de padaria?
Matou, cara. Você entende de padaria? Mas gosta de comer pão. Aí eu falei assim, mas por quê? O cara falou que dá lucro. Ele falou, mas quem é o cara que falou que dá lucro? O padeiro. Um português ali. Aí ele foi me espremendo, sabe? Ele foi me espremendo ali. Eu falei, caramba, cara, ele tá certo. Ele falou assim, ó, se você viveu esse tanto tempo no futebol, essa aí é uma área que você conhece. Não sai dela, não. Uhum. Não se ilude com esse mundo aqui, de fora, não. Você foi chamado para isso aí, se sustenta aí. Aí foi que eu antenei, falei, cara... Aí eu comecei a trabalhar como auxiliar. Aí tive uma passagem rapidinha no Sul lá, o cara queria me colocar como treinador. Eu falei, não, cara, eu não tenho perfil de técnico. Aí sempre fui auxiliar no time, aí até chegar no projeto Novo Horizontino aqui e começar uma nova etapa, né? Então... Ali, só um pouquinho antes, no Prudente, como é que foi essa história de 3 técnicos ao mesmo tempo? Como que é isso aí? Essa situação aconteceu com Walter Sanches, o presidente do Grêmio Barueri na época, foi para os Estados Unidos. Uhum. E ele viu no basquete os treinadores, um orientando a defesa, outro... Entendeu? Aí ele quis trazer essa visão para o Barueri. Uhum. Aí, na época, tinha o filho dele, que hoje é um executivo bem conceituado, né? Que é o Rodrigo Pastana. Tinha o Diego Serra, que hoje é executivo do Grêmio. E na época, ele me contratou e me contratou também um outro treinador já mais antigo, que é o Toninho Moura. Ele falou, eu quero colocar essa ideia em funcionamento. Eu falei, essa ideia só não pode externar, né? Mas não, eu quero abrir 3 técnicos. Falei, ixi, vai, gozação do caramba, né? Aí teve. Mas assim, um respondia, mas era um trabalho assim... Conjunto ali. Conjunto, aí foi legal. Todo técnico tem auxiliar, Isso, ali isso. Mas tinha essa hierarquia ou não? Ó, eu quero fazer isso hoje, eu vou fazer isso. Não, a gente mais ou menos que conversava, o que nós vamos precisar fazer? Então, quer dizer, geralmente o auxiliar e o treinador, ele está muito em sintonia o que precisa fazer, né? Uhum. Vamos trabalhar um pouco a parte defensiva, vamos trabalhar algumas ações ofensivas. Então, a gente definia, Goiano, então você trabalha hoje com a parte defensiva, um trabalho mais direto ou um trabalho mais de infiltração para fechar. Então, tem o linguajar de hoje, né? Uhum. E aí, vamos trabalhar hoje algumas ações ofensivas aqui para criar algumas alternativas, caso o seu adversário feche aqui, nós vamos ter... Então, aquele negócio todo. Mas, assim, quem ia para campo sempre o Toninho Moura. Uhum. Mas, assim, no treinamento a gente tinha liberdade. Discutia ali, não tinha... Eu ia perguntar isso aí, até que ponto a federação ia curtir a ideia, né? Tipo, de... Cada uma hora levanta, uma hora fala. Não, aqui tem que ter um nome só, que tem 3 treinadores, não dá pra... Não, e assim, na nossa época, eu acho que só podia o treinador, nem o auxiliar podia ir pra campo. Lá. Não. Agora que abriu, né? Abriu pro auxiliar, Sim. Tá junto, né? Vixe, fica que ajuda, né, cara? Ali. Ajuda, né? Que aí às vezes você tira o treinador de goleiro e coloca um outro auxiliar. Uhum. Porque tem número, né? Então, sim. Aí você coloca lá o outro auxiliar seu como treinador de goleiro. Ele fica ali, mas ele é auxiliar. Porque o treinador de goleiro... Já treinou né? Ali vai aquecer. Mas ele fica, o treinador de goleiro fica ali, né? Uhum. Então dá pra você substituir, né? Hoje dá pra você ter os 2 auxiliares seu de campo, dentro do campo, se você quiser, claro, né? Sim. Então na nossa época não, ficava eu, o Diego Serra na arquibancada e o gritando. Toninho Moura. Toninho, não, geralmente a gente, assim, não tinha um perfil muito de gritar, não. A gente anotava e descia, né? No vestiário que a gente pontuava, sim. Né? Mas assim, Hoje mudou bastante, né? E hoje, assim, tá voltando de novo essa parte, porque o Filipão tá lá, e o Filipão quis implantar isso no Palmeiras uma época. Ele ser o cara que ia responder no campo, mas ter os profissionais para fazer o trabalho do dia a dia. Sim. Porque ele falou, eu já tô cansado. Na época, antes do Paulo Nobre entrar, e ele até, naquela ocasião, ele queria trazer o Arce, ele me fez um convite também. Se o Paulo Nobre ganha na gestão dele, ele já ia implantar esse método. Porque aí você fica um cara respondendo para o jogo e aí você tem bons funcionários trabalhando no dia a dia, com um trabalho mais moderno. Sim. E aí você só entra. O Filipão hoje está assim, que tem o Paulo Turri e tem um menino que é treinador do Sub-20 do Palmeiras, que eu esqueci o nome, é um baiano também, que muito bom. Wesley. É Wesley, isso mesmo. Hoje ele está auxiliando. Então, quer dizer, o Filipão hoje ele é o cara que ele representa o Atlético na beirada do campo. Uhum. Mas ele tem um grupo de pessoas que tem trabalhado bem no dia a dia. Isso facilita, né? Porque o que mata, que vai cansando também é o cara, às vezes, ele não consegue se atualizar de todos os trabalhos que hoje tem, porque é cansativo, e aí você tem quem faz para você, mas você tem um cara... Fora assistir. Imagina ele ficar assistindo, na idade do Filipão, assistindo...
trocentos vídeos. Treino e não sei o quê, e vai, treino, aí posiciona, já não bola tem mais, parada. né? Não tem mais a energia, né? Sim. E aí, eu acho que isso é legal. Isso é um trabalho em conjunto bom pra Sim. frente. E você falou questão, se você tem alguma pergunta, já vou entrar no assunto Novo Horizontino já. Como é que foi o convite? Quando que foi, né, o projeto que iniciou, assim, como é que foi o convite? Como é que foi o convite, assim, aí depois a gente começa a falar de tudo, que foi o Novo Horizontino, né? Então, é assim, nós, até hoje a gente não sabe como um empresário de Novo Horizonte conseguiu esse feito, cara, porque assim, essa ideia partiu de um empresário, o nome dele é Alexandro, hoje ele mexe com o ramo imobiliário aqui em Rio Preto, ele saiu, não faz mais parte do projeto, ele criou uma situação, vamos voltar ao Novo Horizontino. Deu a ideia. Do nada, vamos voltar, cara, eu falo assim, tudo que você vê é plano de Deus, cara, e ele criou, chegou, me chamou eu e o Alessandro Cambalhota, que mora também em Novo Horizonte, que jogou, né? E aí ele falou assim, ô Alessandro, Goiano, vou falar com o Robertinho e o Jorginho, cara, pra gente voltar isso aqui. Falei, louco, voltar? Mas como? Não, a gente faz a inscrição na federação, tal, volta na Bezinha, até não sei o quê. Foi trazendo, será, Sandrinho? Só que assim, eu já falei com os dois primos, eles topam, mas eles querem você e o Alessandro. Mas quer como? Não, vamos entrar com alguma parte de dinheiro? Eu não vou investir meu dinheiro nisso aí, não. Eu falei, vou investir meu dinheiro nisso aí, não. Eu falei, não, fala o seguinte, o mínimo que você consegue investir, só para dizer assim, eu estou no projeto. Eu falei, não, 5%. Na época, eu acho que era 500 mil, eu entrei com 25 mil, a minha parte. Uhum. Aí o Alessandro falou, não, eu entro com 7,5%. Aí ele falou assim, eu entro com 7,5%, vai dar 15, mais 5 do Goiano dá 20. Eles entram com Os 80. Fechou? Fechou. Aí o Roberto Biasi, que é primo, entrou com mais 20, foi para 40. Aí o Jorginho entrou com 60, que ele tem duas irmãs, 20, 20 e 20. Uhum. E entramos, cara. Os 2 primeiros anos só jogou base, aí no terceiro ano aí teve que jogar profissional, aí começamos a fazer peneirão. E aí? Vamos reunir para ver se tem jogador na cidade. Aí só que surgiu um time que parou, é um time que tinha um trabalho de base, que é o Paulínia. Esse time chegou a jogar a série a Bzinha, um ano, e o outro ano eles ou chegou a subir para a série A3 e baixou, um negócio assim. Eles vinham com a formação desde 14 anos, e essa molecada tava com 19, 20, 21 anos junto, jogando. Tava na hora. 6 anos junto, cara. Foi, esses caras querem fazer uma parceria com a gente. Eugenício, Goiano, dá uma olhada nesse time. E eu tava fazendo, mesmo estando no projeto Novo Horizontino, eu prestava serviço pro Red Bull. Eu era observador deles, eu fiquei 1 ano e 7 meses ali observando jogador para eles. E aí, como eu tinha um contrato com eles ali, e aí os caras, eu fui, pergunta desse Paulinho lá, aí perguntei aos caras, é um time que vem trabalhando junto, é uma molecada boa e tal. Para resumir, fechou a parceria de 2 anos com o Paulinho, para jogar a Bzinha. Aí no primeiro ano eles foram para Novo Horizonte, o Paulinho ainda pagava 10 mil pro Novo Horizontino, para usar os meninos ali para colocar no mercado também, né? E, cara, o primeiro ano nós subimos. Subiu a Votuporanguense, campeão, e nós subimos em segundo. Aí tinha mais 1 ano de contrato. Aí os caras falaram assim, mas será que essa molecada aguenta a Série A3? Cara, não, aguenta, não sei o quê. E não tinha como mexer, né? Sim, já tá contrato. Aí foi, cara. Foi, começou bem, depois deu uma rateada ali. Aí os caras também deixou de cumprir algumas coisas com os meninos. E aí, só que aí, no final, os donos, os Biasi, eles se interessaram, cara. Tava dando 7 mil. Na Bzinha dava 7 mil, 5 mil. Era a alegria da cidade. A cidade começou a respirar de novo. Aí, quase caímos. Quase voltamos para a Bzinha de novo. Aí, no finalzinho, eles falaram, não, pode contratar 5 jogadores por nossa conta para a gente manter na divisão. E vai vencer o vínculo e depois nós tomamos conta. Aí foi disso. Nós ficamos ainda na Série A3, não foi rebaixado. Trouxemos alguns jogadores experientes. Ficou, aí eles entraram. Eles entraram, assim, eu sendo parceiro, com 5%, aí eu venci o meu vínculo empregatício lá com o Red Bull e eu voltei, vim para Novo Horizonte para trabalhar como um coordenador técnico. Aí comecei a trabalhar como coordenador técnico para eles e nós iniciamos a história. Aí fomos até contratar o Guilherme. Fomos contratar o Guilherme Alves foi nosso treinador na Série A3, aí ele perguntou, Goiano, qual que é o objetivo do clube? Foi, o objetivo do clube é chegar na Série A do Paulista, e eu acho que nós temos condições de chegar até uma Série B de brasileiro.
Esse é o objetivo do clube. Não, beleza, vamos trabalhar então. Aí nós trouxemos praticamente 70% dos atletas que tinha subido com ele do Marília para a Série A1. Trouxemos ali, cara, fomos campeão da Série A3, fomos para a Série A2, nós subimos em segunda, Ferroviária campeã, nós subimos em segunda. E aí 7 anos na primeira divisão. E aí, infelizmente, esse ano que foi uma situação que não estava nos planos, né? E aconteceu também uma situação, mas assim, foram 10 anos aí de sucesso, né? De ascensão muito rápida, né? Assim, então, nós não chegamos a conviver com nenhuma frustração. Então, o nosso receio maior era assim, uma primeira frustração, como eles iriam reagir. Porque as pessoas vão acostumar também só com o resultado, né? E às vezes os momentos difíceis chegam. Umas coisas que a gente ouviu esse ano, assim, de pessoas, assim, de outros times, assim, que comentavam com a gente, assim... O Novo Horizontino, desde que voltou, como você falou, não sofreu ainda. Vamos ver como é que eles vão. Porque todo clube aqui da região cai, volta, volta. Às vezes cai, mas aí depois volta pra... Então, o Novo Horizontino agora vai experimentar. Infelizmente, vai ter que passar por isso. E foi uma decisão assim tomada, eu falo assim, que a gente tem que respeitar a decisão, eles são os investidores, os donos. Na verdade, foi uma decisão tomada, eu acho assim, hoje, analisando mais friamente de tudo que aconteceu, ela foi uma decisão precipitada. Porque foi na 5ª rodada do Campeonato Paulista. E assim, nós perdemos 4 partidas e empatamos uma. Mas assim, dessas 4, nós estreamos com o Palmeiras, que foi um jogo que eles... Anteciparam. Né? Então, dentro de casa. Então, quer dizer, você não conta o grande dentro de casa e o Palmeiras naquela condição. Aí nós jogamos fora... Ituano, né? Com o Ituano. A nossa estreia era contra o Ituano. Aí, quer dizer, nós não fizemos um bom primeiro tempo, levamos 2 gols, perdemos o jogo. Só que a gente vem para dentro de casa com o Mirassol, que é um clássico. Sempre foi jogo duro. Aí nós empatamos. A gente tivemos chance para ganhar o jogo, jogamos muito bem, empatamos o jogo. Aí o que acontece? Nós empatamos com o Mirassol, nós saímos mais 2 fora. Nós saímos com a Ponte Preta e saímos com a Água Santa. Então, quer dizer, nessas 4 derrotas, tem um jogo com o Palmeiras, em casa, e 3 fora. Então, quer dizer, se você analisar o jogo fora, ela é meio que aceitável, às vezes, você perder fora. Então, o resultado que foi ruim para nós foi o empate do Mirassol, que se a gente ganha, de repente, a gente já sai ali. E eu falo assim, você tinha mais 7 rodadas para você ganhar 3. E aí houve uma precipitação, na minha análise. De repente... sei lá, pensou, não, troca o treinador, troca o executivo e as coisas melhoram. Só que aí o que acontece? Os caras acostumados, nós estamos juntos há 10 anos. E aí os jogadores sentiram bastante. E aí era um negócio para subir e eles baixaram. Infelizmente, eles não tiveram uma saída de baixo, meio que deu uma... A gente comentou muito, assim, ao longo do campeonato, assim, nessa questão do jogo antecipado. Dentro do que você falou, assim, realmente ali dentro, assim, na mente, não vou dizer os jogadores, mas a diretoria ali, foi uma decisão que atrapalhou toda ali que às vezes fala assim, pô, cara, se não tivesse, talvez tivesse perdido o Palmeiras realmente, eu acho que era a 5ª rodada, né, o Palmeiras. Isso. Às vezes feito esses 4 jogos, como você falou, tipo, teria feito Ituano fora, Mirassol em casa, 2 fora, pegava o Palmeiras. Às vezes teria feito porque igual, a gente falou, pô, do nada, 2 vitórias, 2 derrotas, um empate. Cara, já começa a acender a luz amarela já. Sim. E aí não tem... tirou a confiança, né? Tirou a confiança, porque o Palmeiras, quando você perde, você já vai pro 2º jogo tendo uma derrota. E mas começando o campeonato mesmo sabendo que é o Palmeiras, mas o torcedor não quer saber, ou o próprio jogador, né? Pô, mas se a gente perder aqui com o Ituano, já é 2º. Então, quer dizer, imagina, é pressão, né? E assim, a tabela também para nós esse ano foi uma tabela complicada, porque geralmente para um time que nem nós, Mirassol, é interessante de repente você pegar o menor dentro de casa. O menor que eu falo assim, do nosso tamanho. Entendeu? Você pega um Água Santa dentro de casa, você pega uma Ponte Preta dentro de casa, ou sei lá, uma Ferroviária dentro de casa. Aí você pega, você vai jogar com o grande lá fora. A gente sabe que o grande, ele bate em você lá e pode bater aqui. Só que nós não, nós pegamos 3 grandes dentro de casa. Palmeiras, Corinthians e Bragantino. E o Clássico. Então, quer dizer, só sobrou 2 partidas para você fazer a diferença. Que foi o Guarani e Inter de Limeira. Então, quer dizer, a tabela para nós também, ela foi para arrebentar. Judiou. E aí...
combina um monte de detalhezinho, né? Que a gente pensa assim, mas é coisa que a gente tem que passar, né? Eu falo assim, você tem que pensar sempre para frente e tirar a lição de tudo isso, né? E é aquela coisa que a gente sempre ouve, assim, né? Hoje em dia tá acontecendo mais, assim. Sempre falou assim, é mais fácil trocar o treinador do que trocar 11. E hoje tá sendo muito assim também. Além do treinador, às vezes o seu papel no clube, assim. Isso não é só no Novo Horizontino que acontece. Às vezes acontece isso em clube grande. Sim. Os caras falam, pô, velho, manda o diretor aí embora e tora o pau. Então acabou acontecendo, infelizmente... Esse cargo, assim, ele veio para tranquilizar o diretor estatutário, né? Porque você fala assim, vou contratar o executivo de futebol, se der errado eu mando ele embora. Entendeu? Antigamente não, tinha um estatutário que ele é responsável. Tem um cara da casa, ele contratava, e, quer dizer, ele vai continuar contratando, mas ele vai ter um responsável pelo insucesso. Entendeu? Então, assim, eu vou trazer alguém, mas eu tô ali com o cara, quem sabe nesse, quem sabe naquele. Então, infelizmente, hoje essa é a... criou mais esse cargo aí mesmo para desafogar a parte de... E os 5%, como é que ficou? Até hoje, os caras na hora de... Não, hora de ir embora, falou, eu não resolvi isso aí, né? Goiano, vamos fazer uma conta aqui, vou pegar a calculadora, 5% é isso, você quer... Cara, hoje, se eu tivesse esses 5% aí, e na verdade, assim, foram passando os anos, e assim, o Novo Horizontino, eles sempre colocaram dinheiro, né? O Novo Horizontino sempre eles primaram pela excelência. Novo Horizontino, se não é esses dois primos, não existia Novo Horizontino. E assim, sempre eles deram tudo que podia. Então, sempre final de ano tinha que colocar dinheiro. E aí eu teria que colocar os 5%. Aí não tem jeito, Falou, né? vamos deixar quieto isso aí, né? Aí, quer dizer, foi ficando insustentável. E assim, por mais que... não, beleza, deixa quieto. Que a gente vai... vou pagar em serviço, né? Vou pagar em serviço aí, trabalhando. Mas assim, aí chegou um ponto que eu falei assim, faz o seguinte, me devolve o que eu investi. Aí corrigiram lá na época, tá? Aí o Roberto Piazzi, que é o primo do Jorginho, acabou comprando a minha parte, comprou do Alessandro e comprou também do Sandrinho. Então só ficou os dois. Então ficou 60 do Jorginho e acho que 40 do Roberto, se não me engano. Essa é a divisória. Mas assim, são pessoas idôneas, pessoas, tá louco, empresários da cidade ali, respeitadíssimos, pessoas honestas, né? Então a gente é muito grato pelo que eles estão fazendo, né? E tomara a Deus que consiga ficar na divisão, né? É um campeonato duro, teve um bom resultado ontem, né? E vamos torcer aí pra se manter, né? Os 4 jogos, 3 vitórias, né? Dá uma moral. Porque assim, a gente conversa assim, o Novo Horizontino ele tá na Série B, ele fez uma Série C, maravilhosa, que eu acho que, assim, quando subiu da D, eu não esperava que fosse fazer uma Série C tão boa quanto fez. Falei, cara, Série C... Se manter, né? Você já começa ali a pegar uns times de camisa. Não sei até onde a pandemia, assim, atrapalhou os times, por exemplo, tradicionais do Norte e Nordeste, por exemplo. Questão de se manter e tudo mais. Mas, de repente, na Série B. Aí eu falei, cara, na Série B, sim, não tem conversa, velho. É pra, tipo assim, é um campeonato pra se manter. Não dá pra esperar outra coisa. Lógico, se você conseguir ficar ali entre os 8... maravilhoso, mas não tem como, e o papel tá sendo até agora bem feito. Não, o trabalho tá bem feito. É porque a competição ela é dura mesmo, né? O que ficou fora de qualquer situação é esse descenso. Esse descenso, assim, não é um negócio que eu consegui digerir ainda. E agora, de novo, pegou o Guarani em casa de novo e perdeu de novo, né? Igual no Paulista, cara. Quando perdeu o Guarani, eu falei, não é possível, cara. Do novo. Guarani em crise pra caramba, pegou em casa e perdeu de novo. Mas é uma situação que já vinha arrastando, porque o Alan, quando ele chegou no clube, o clube estava em baixa, sabe? Os jogadores, a autoestima dos caras lá embaixo. E ele troca de treinador e o treinador não consegue dar essa... Aí começa o brasileiro, quer dizer, eles tiveram um momentinho bom ali e depois teve uma baixa de novo. E nessa baixa foi quando jogou contra o Guarani, quando jogou com, acho que com o Tombense. Nossa, Tombense foi feio também. E aí, assim, o jogo ontem também não foi um jogo legal, assim, e eles têm jogado, estão com mais confiança fora. Então, vamos ver. Agora o Rafael Guanais foi para lá também, é um jovem, né, um treinador com boas ideias. De repente as coisas... Porque futebol é muita confiança também, né? Precisa de confiança. Acho que hoje é bastante.
E Goiano, pergunta. Não, você pode perguntar. Ó, tô com uma pergunta aqui que eu esqueci de fazer sobre a parte de quando ele jogava. Então, se você quiser manter ainda na linha do diretor, depois eu vou recapitulando. Não, pode fazer, aí depois eu volto pro diretor e depois já encerra também, já estão Fechou. quase 8. O Fábio já deve estar ali já quase 8 horas. É, né? suando Nós frio. temos que 8 cuidar, horas, senão fecha lá embaixo. A questão de bater falta. Você sempre bateu falta no Novo Horizontino, viu vários gols. E hoje a gente não vê mais tanto gol de falta. Inclusive, muitos times passando secas históricas de falta. O que você acha que aconteceu? Se o goleiro melhorou, o batedor não tem mais tempo, pode machucar se ficar treinando muito. O que tá rolando? Eu falo assim, hoje, pelo futebol ter mudado a forma de jogar com muita intensidade, então, quer dizer, hoje os caras falam assim, você treina o jogo. Uhum. Então, o treinamento hoje é um jogo, cara. Então, o desgaste é estrondoso. Então, quer dizer, e também por questão individual. Questão do cara falar, não, eu vou arrumar um tempinho, eu vou bater 5 faltas de cada lado. Uhum. Eu falo assim, o jogador mais de trás, mais do passado, ele pensava mais nele. Ele se preparava melhor individualmente. Hoje não, hoje tem um preparo grande. Você chega lá, o cardápio tá pronto. Uhum. Olha, assim, entra aqui. Então, quer dizer, na nossa época ali, você tinha que meio que descobrir os caminhos para percorrer. Sim. Então, eu pensava o seguinte, eu sou um volante marcador, acerto o passe. Se eu chutar de fora da área e fizer um gol, vai melhorar a minha performance. Uhum. Se eu bater uma falta e fizer um gol, vai aumentar, é um bônus para mim. Então, eu sempre procurei, assim, acrescentar mais coisas além do que você já acrescentar mandava alguma bem. coisa. Então, eu treinava muita falta, entrava na área para cabecear, tentava o chute fora da área, nem sempre acertava, mas no Grêmio de Porto Alegre eu joguei 5 anos ali, eu fiz 30 gols, 16 de falta. Uhum. Caramba. Então, quer dizer, o cara, aí fala assim, por que foi eleito a dupla de volante, né, e com que jogava? Volante 30 melhor que eu. Mas eu fui eleito como um dos melhores. Por quê? Porque o gol, ele acrescenta. Uhum. O título, ele acrescenta. Então, são bônus, né, É cara? o que Então, fica marcado, né? Título. Igual você Gol. pegar tipo, volante que marca gol. Pô, ainda mais gol importante, fica. Então, eu falo que isso tudo aí era pensado, cara. E eu trabalhava, cara. Eu falo assim, o cara pode reclamar que foi um péssimo jogador, um jogador que meia boca. Cara, mas eu era profissional, cara. Eu trabalhava. Eu me dedicava, sabe? Então, eu tinha isso aí, eu treinava. Então, fui um jogador que machuquei pouco também, né? Eu acho que falta um pouco mais de interesse pessoal dos caras. E falar, vou perder agora um tempinho de vazar. Os caras falam, por que eu vou bater falta, cara? Mas é fácil tocar a bola aqui de lado e a gente jogando, que a gente treinou. Continuar Ninguém assim. fica preocupado, né? Hoje os Ou caras treinam cruzar, muito. né? Fazer uma jogadinha ensaiada, mas não meter a bola no... O centroavante mesmo pra cabecear, né? Você Hoje os quase não caras vê um sabem cara ali, que ó, sabe cabecear, cara. Hoje, você falou ao longo da entrevista, assim, do episódio, a questão do scout, né? Que na época que você foi no Grêmio, começou a ter. Então eu fico pensando assim, como é que era... isso aí que você falou. Tipo, hoje os caras têm tudo, velho. Eu não consigo nem imaginar toda a informação que os clubes têm, né? Questão de, esse zagueiro aqui, ele gosta... Pô, já viu os caras tem falando assim, que o cara passa já, sabe, né? Por exemplo, quando o cara tá com a bola, o atacante vindo pra cima de você, o cara te fala assim, se ele fizer isso, ele vai pra esquerda, ele vai pra direita. Então os caras sabem até isso, mano. Então é muito doido imaginar que, tipo, há 30 anos atrás, 92... Jamais que você vai... Você vai treinar ali Era o feeling, time... né? Mano, o nosso time tá montado. Vamos ver como é que vai vir um dos caras. E pronto, vamos pro jogo. Às vezes a estreia, você não sabia quem você ia pegar do outro lado, cara. Você não tinha informação. Aí você chegava e falava, nossa, aquele 10, que geralmente era espelhado, né? O 5 marca o 10, aquele negócio todo, Sim. né? Aí eu chegava assim, aí eu olhava jogo no 10, né? Que eu ia marcar. Eu olhava e falei, pô, que cara tá ali, cara? Já gerava um respeito, né? Aí você não sabia. Aí depois das rodadas, você ia jogando contra, fulano tá lá, o outro Sim, tá lá. vai conversando Mas agora também, hoje, depois. cara, hoje você pega o treino dos caras, onde o cara percorreu, qual é a movimentação, você recebe entre linhas, se recebe fora, se vem pra dentro, quantas vezes ele pega aberto e vem pra dentro, fecha por dentro e vai pra fora. Então você tem dado... Sim. Facilitou, né, cara? Você tem umas ferramentas que te ajuda bastante, mas infelizmente, às vezes, mesmo assim, né? Aproveitando, você falou a questão do só pra o 5 do 10. Você lembra, assim, um camisa 10 ou um meio campo que você teve que marcar e que... Puta, cara, esse cara... Fudeu. Foi cara. foda, tipo... Vou ter que marcar Às vezes você Não teve, assim, dói. às vezes você teve um cara que deu muito trabalho, mas pro bem...
E também teve um cara que você conseguiu desarmar, mas teve um cara que falou assim, mano, aquele jogo, aquele cara acabou comigo, velho. Ixi, tem bastante. O que mais acabou, tem bastante. Ixi, cara, eu não gostava de marcar jogador baixo. Porque é muito rápido, né, cara? Eles mudam de direção muito fácil. Então, pra quem marca, é pior, né? Então, assim, eu tinha sempre preferência de pegar jogador mais alto. Mas eu já marquei jogador alto, que também era difícil. Raí, Gullit, Rudy Gullit, jogar no Sampdoria, o São Paulo jogou, eu tava titular meu. Ave Maria. Aí só tem uma foto assim, eu correndo atrás dele, aí fazendo, Rudy Gullit, trata de ir-se de Luiz Carlos, quer dizer, ele fugindo e eu tentando pegar ele. Mas assim, Palinha era inteligente, Djalminha, difícil. Você fala de Djalminha, pelo amor de Deus. Djalminha deve ser, pelo amor de Deus. Você tá louco, habilidoso, nojento. A bola vem, para ele aqui, você fala assim, vai espirrar e eu vou jantar ele com tudo, né? Porque você dá aquelas intimidadas, né? Dava, né? Aí vai espirrar um pouquinho, eu chego chutando bola e já pega a canela dele subindo e já vamos levando um pouco de couro junto. Aqui, rapaz, ele fazia... Ela dormia, cara. Falei, nossa... E olhava pra você assim, bem, assim, se vier tua maneta, hein? Só que, aí você chegava a frear, cara. Mas assim, o baixinho sempre era mais problema. Mas peguei muito jogador bom, cara, na posição aí. Pô, anos 90, né, cara? A gente fala de forma saudosa, mas, pô, tinha... Cara, pelo amor de Deus, só craque. Todo time tinha o 10 ali, que era bom de bola. Edilson Capetinha. Meu Deus do céu. Era habilidoso. Habilidoso, rápido. Aquela história dele, pra aposentar no São Caetano contra o Mascherano, é demais, né? Que ele entra falando, esse aí que é o tal do argentino que come a bola, o pitbull, vou dar 2 canetas nele. Apostou com os caras do São Caetano. Ó, se eu der uma caneta, você me dá 500, então? Dou. Acho que era isso, então. Beleza, 2 canetas nele, assim, tipo, no jogo, deu uma, deixou sentado. E ele aposentando, cara. Não, tem jogador bom demais, cara, tá louco. Bueno, eu tenho uma última pergunta, assim, que é uma curiosidade minha, assim, em relação ao Novo Horizontino. Questão ali internamente. Como é que é tratado, assim, questão até com os donos, né, os primos ali, a questão com o clube antigo? Porque a gente vê até hoje, assim, por exemplo, quando o Novo Horizontino faz aniversário... nas redes sociais, né? Obviamente, coloca ali conta, 11 anos, 12, 13, 14... 2010, na verdade, né? Então, não chegou a ter 14 ainda. E assim, a gente não vê, por exemplo, postagens em relação à final de 90, por exemplo. Uma coisa que ficou, assim, meio esquecida, assim. Tipo, comemora-se hoje tantos anos da final caipira. A gente não vê. Internamente, assim, foi meio que... de fato apagado mesmo, assim? O pessoal não faz questão de falar que existiu aquele Novo Horizontino? Cara, por incrível que pareça, cara, é uma outra realidade. Hoje eu não comento. Não sei se porque também esse pessoal que era muito jovem, era meninos, né? Então, meio que hoje, assim, vive muito a realidade do clube de hoje. Que na verdade é um outro clube mesmo, né? Clube mesmo. Então, assim. Que a gente sempre fala assim, né? Eles não têm muito esse saudosismo, assim, de lembrança. Não, eles não tentam, não. Agora. Até porque também, assim, essa é a realidade deles, né? Essa é a realidade deles. Então, quer dizer, eles não buscam muito coisa lá de trás, porque como eles não fizeram parte. De repente, hoje, eles vivem muito hoje, assim, valoriza muito hoje a questão do Novo Horizontino. E eles têm o clube hoje, assim, mais como um entretenimento para a cidade. Uma responsabilidade de ser usineiro, de ter um entretenimento para a cidade. Eles querem ganhar. Se eles ganharem, meu amigo, eles vão ficar com esse clube aí até os tataranetos. Entendeu? A maior dificuldade que eles têm, que eu acho que é da maior parte, é a questão da compreensão do mau resultado. Mau resultado. Se tiver bom resultado ali, o Novo Horizontino nunca acaba, cara. E agora eu tenho receio, assim, em questão de maus resultados futuramente, porque eu não sou um cara do meio. E a tolerância, né? Quando as coisas não dão certo. Vai ser, eu fico pensando como é que vai ser a transição pro ano que vem, né? Elenco de Série B, de repente acabou o ano A2. Tipo, os caras não vão ficar, ninguém vai. O Paulinho, o Douglas Bardes, esses caras não vão ficar para jogar 2, né? Então, mas é um campeonato, o curto. Contrato é mais longo, né, também. O campeonato... até deve ser, mas diga assim, mas tem uns caras que falam assim, no Horizontino me dá, pô, deixa eu jogar aí um... mas assim, o campeonato é muito rápido, cara. O campeonato de duração não dá 3 meses. Sim. Então aí você vai ter 9 meses de brasileiro. Preparação é brasileiro. E é uma pré-temporadinha ali que você vai fazer, porque vai pegar time tudo mais fraco e tal. E eu torço pro Novo Horizontino chegar na 2, velho, ser
atropelar todo mundo, tipo, abrir. Não, e assim, e futuramente tá caminhando para isso. Os estaduais vão morrer. Porque ele não é rentável. Aqui em São Paulo ainda é. Em São Paulo, a federação aqui ainda consegue. Mas os outros estados, eles estão tudo programando para ter uma sequência para brasileiro. Por isso que o Reinaldo hoje, ele bate na tecla, tem que ter divisão, vai para uma Série D, para uma Série C. Quanto mais paulista tiver no brasileiro, porque aí eles vão esticar, você entendeu? E tira. Porque realmente não é um campeonato, né? O campeonato de 12 jogos, cara, ele é... Muito curto. É só pra uma roubar pressão calendário. danada, você não dorme. Aí eles têm razão. Ele falou, não, você tá louco, você é uma pressão, 12 jogos, cara. Você perde 3, 4, quer dizer, o desespero do Jorginho. Pode ser que foi isso. 4 partidas, 4 derrotas de 12. Sim. E é complicado porque você 30% começa o campeonato do sabendo que você tem que fazer 12 pontos pra não cair, né? Parece tão fácil, mas a hora que você vê ali, a hora que você vê a tabela e fala assim, mano, igual você falou, pô, Palmeiras em casa, não sei o que em casa, Corinthians em casa, o fora é o outro. Tá louco. É um jogo que você faz mal com pequeno, que você não ganha. É por isso que eu falo, a tabela, se você traz a tabela, os pequenos pra dentro da sua casa, você aumenta a chance. Não quer dizer que você vai ganhar, né? Mas você aumenta. Não é fácil, não. Beleza, agora ó, estamos chegando no final da nossa conversa, já tá perto. quase batendo o Big Ben, né? Só para entender, qual é o que você, o goiano, pensa do futuro? Quais são as pretensões? Vou manter no futebol? Não, vou voltar lá para Goiás? Como é que tá Não, abrir a padaria projeção agora. A padaria agora vinha numa boa hora. Não, mas eu ainda vou. Tem uma situação para acontecer, né, no futebol, tô aguardando aí. Mas eu quero continuar. Vem resgatar o América. E como executivo também. É uma área que eu não gostaria de seguir como executivo, porque eu acho que eu tenho... Meu perfil mais é para um coordenador, para estar mais no campo, para acompanhar as comissões. Mas, assim, tem surgido algumas situações como executivo. Então, estou analisando aí, né, para seguir adiante aí, vamos ver. Mas ainda tenho amor pelo futebol, cara. Quando eu venho para aqui, quando vocês me convidaram, o Matheus me ligou, e eu tenho prazer de falar de futebol, cara. Então, eu ainda tenho amor por isso. Então, eu acho que vou até a hora que acabar, que ficar indiferente para mim, aí eu largo mão. Sim. Mas eu falo, eu tenho sentimento quando eu falo de futebol. Então, para mim é prazeroso estar falando. E eu aprendo muito, né? A gente aprende com ideias e com vocês, a gente entende o outro lado também, né? Então, é bacana demais. Muito gostoso, muito bom o papo. Não, bom demais. Tem mais alguma última eu já. Então, ó, primeiro agradecer você pelo papo, muito bom, da mesma forma que é muito bom para você falar de futebol, pra gente muito bom ouvir você falando de futebol, tá? É sensacional assim o bate-papo. Quero agradecer ao betcerto.net, nosso parceiro aí que possibilita fazer todos esses encontros e as histórias da nossa região. Legal. E muito obrigado pela sua presença. Espero que tenha gostado. Muito, gostei muito. Poxa, legal demais. Sucesso no programa de vocês aí. Vamos precisar, conta com a gente. Deus quiser. Tá bom? Eu quero só agradecer também o Beto Certo, ao goiano que veio aqui bater o papo e é legal, né, cara? Ainda mais que a gente falou basicamente de futebol dos anos 90, que é o que a gente cresceu assistindo, os nomes, os times, as escalações. Então, pra mim, foi muito bom o tempo aqui. Valeu, pessoal. Valeu, estamos... Agora, se você chegou até aqui, né? Com certeza você já ouviu tudo, mas espalha pro pessoal aí que estamos no Spotify. Tá? Toda terça-feira tem episódio novo e a gente se vê. Segue o canal aí, deixa o like. É nóis. Valeu.